Havia um homem de meia idade que, de repente, se viu reencarnado no corpo de um jovem nobre de uma casa à beira do colapso. Sem escolha a não ser se adaptar, ele precisará trabalhar incansavelmente para salvar sua nova família da ruína. Tudo começa quando esse homem inesperado abre os olhos pela primeira vez no corpo de Liam Hamilton, um jovem nobre, enquanto está sentado à mesa durante uma festa luxuosa. Ele está completamente perplexo, incapaz de compreender como foi parar ali, quando até pouco tempo estava bebendo uma bebida energética em um bar após um longo dia de trabalho. Olhando ao redor, ele se depara com um espelho e fica horrorizado ao ver o rosto de uma criança olhando de volta para ele. A realização o atinge como um raio, e ele solta um grito agudo que atrai a atenção de todos na sala, incluindo seu severo pai, o chefe da família Hamilton. O Sr. Hamilton, visivelmente irritado e envergonhado pela explosão de Liam, o repreende duramente. Ele lembra a Liam que, apesar de ser o quinto filho e o menos significativo entre os irmãos, ainda é membro da prestigiada família Hamilton e deve agir com a dignidade de um nobre em todos os momentos. Liam permanece em silêncio, completamente perdido e confuso sobre o homem que o repreende e a situação bizarra em que se encontra. A empregada ao seu lado, confundindo sua confusão com tristeza pela bronca de seu pai, tenta confortá-lo. Ela comenta que ele deveria estar grato por seu pai estar de bom humor naquele dia, porque em outra ocasião as coisas poderiam ser muito piores. Em seguida, ela menciona casualmente o motivo da rara alegria do conde. Ele finalmente teve uma filha, após uma sequência de filhos homens, e aquela festa é uma celebração do aniversário dela. À medida que as peças começam a se encaixar, Liam lentamente começa a entender que, de alguma forma, foi colocado no papel de filho de um nobre. Assumindo que tudo não passa de um sonho incrivelmente vívido e peculiar, ele resolve dormir, confiante de que acordará de volta à sua antiga vida. No entanto, quando a manhã chega, ele acorda no mesmo corpo infantil, e a realidade o atinge. Aquilo não é um sonho, é sua nova vida. Liam não tem ideia do porquê de ter sido jogado naquela situação bizarra, mas, sem outra escolha, começa a aceitar sua nova realidade e decide seguir adiante. Vestindo as roupas finas do jovem nobre que agora ocupa, Liam sai para explorar os arredores. Primeiro em sua agenda está conferir a vista do balcão para observar melhor a propriedade dos Hamilton. Ao pisar na varanda, ele fica impressionado com a vasta extensão de terras que cercam a mansão, que a empregada, orgulhosa, informa pertencerem todas à família Hamilton. Enquanto Liam ainda tenta se ajustar a essa vida estranha, seu irmão mais velho, Bruno, o convoca para uma conversa séria sobre a recém-nascida irmã deles. Bruno é o quarto filho da família Hamilton e parece já ter grandes planos para o futuro da irmã caçula. Ele declara confiantemente que ela deve crescer para ser bela, de modo a se casar com alguém da família real, algo que ele acredita ser a única maneira de garantir o futuro dos Hamilton. Bruno então explica a grave situação que a família enfrenta. Os Hamilton estão à beira de perder seu status de nobreza, pois não conseguiram realizar nada digno de nota por 3 gerações. O pai deles, atual chefe da família, representa a terceira geração e, uma vez que ele se aposente, a liderança passará para uma das crianças da quarta geração. Bruno está convencido de que não conseguirão realizar nada significativo até lá, o que resultará na queda dos Hamilton para a condição de plebeus. Determinado a evitar o declínio da família, Bruno vê o potencial casamento de sua irmã como uma oportunidade de ouro para salvar o legado dos Hamilton. Apesar de ter apenas 13 anos, um a mais que Liam, Bruno demonstra uma maturidade muito além de sua idade e incentiva o irmão a começar a pensar no futuro da família também. No entanto, a conversa é interrompida quando o tutor deles entra na sala para iniciar uma aula sobre os fundamentos da magia. Ao descobrir que está prestes a estudar magia, Liam mal consegue conter sua empolgação. Ele salta de seu assento, causando uma mistura de constrangimento e confusão em Bruno, que fica surpreso com o entusiasmo do irmão. Tentando moderar as expectativas de Liam, Bruno o alerta de que apenas uma em cada 100 pessoas possui o talento natural necessário para se destacar na magia, o que torna as chances de sucesso bastante pequenas. Contudo, Liam permanece determinado, pois nunca teve essa oportunidade em sua vida passada. Ele se concentra intensamente, ansioso para aprender. Após a aula, Liam corre até a empregada, insistindo para que ela o leve à biblioteca. Seguindo-a, ele começa a procurar avidamente por livros sobre magia. Seus olhos encontram um livro intitulado Magia de Fogo para Iniciantes. Sem hesitar, ele folheia as páginas e segue os passos para lançar um feitiço básico de fogo. Concentrando-se, consegue acender uma pequena chama em seu dedo indicador. A empregada, de olhos arregalados de admiração, elogia o jovem mestre por sua habilidade de conjurar magia de fogo na primeira tentativa. Desejando expandir seu conhecimento, Liam visita o escritório do pai para solicitar acesso aos grimórios da biblioteca.
Seu pai, mal levantando os olhos do trabalho, concede permissão de forma desdenhosa, demonstrando pouco interesse nas ambições do quinto filho. Mas, com a aprovação do pai, Lia não perde tempo. Ele reúne livros e se aprofunda em seu conteúdo. Em pouco tempo, domina um feitiço de fogo chamado Corte de Chamas. Com apenas um mês de prática rigorosa, Liam domina o feitiço sem a ajuda de um grimório. Orgulhoso de seu progresso, Liam demonstra sua nova habilidade para Bruno, que fica impressionado com a rapidez com que o irmão mais novo aprendeu o feitiço sozinho. Sentindo uma onda de rivalidade fraterna, Bruno pega o grimório de Liam, determinado a descobrir um atalho para igualar as habilidades do irmão, mas seus esforços são infrutíferos. Percebendo a verdade, Bruno admite que a afinidade de Liam para a magia é extraordinária. Ele encoraja o irmão a continuar seus estudos, prevendo que o talento de Liam trará fama e status. No entanto, Bruno também observa que o crescente brilho de Liam pode ofuscar o restante da família Hamilton. Ele curiosamente pergunta se a dedicação de Liam faz parte de um plano para se tornar o próximo chefe da casa, mas Lia o tranquiliza, explicando que estuda magia apenas como um hobby e não tem intenção de competir pelo trono, especialmente contra o irmão mais velho, Albrecht. Após isso, Liam continua sua jornada mágica, dominando todos os feitiços básicos de fogo do livro e direcionando sua atenção para um novo alvo, feitiços básicos de gelo. Em seguida, seu pai o procura, tendo ouvido rumores sobre suas recém-descobertas habilidades mágicas. Finalmente enxergando algum potencial no quinto filho, o Sr. Hamilton decide demonstrar interesse, embora com uma dose considerável de ceticismo. Ele pede, de forma cética, que Liam mostre suas habilidades. Em resposta, Liam congela um livro usando sua nova magia de gelo. O Sr. Hamilton, no entanto, não se impressiona e, de maneira desdenhosa, pergunta se isso é o melhor que Liam pode fazer. Liam, por sua vez, explica que está apenas começando. Enquanto Liam continuava a aprender magia de gelo, ele decidiu provar ainda mais suas habilidades. Revelou ao pai que havia dominado todos os feitiços básicos de fogo em apenas um mês. Essa revelação mudou tudo. A postura severa do Sr. Hamilton derreteu em risadas, e ele declarou que os céus finalmente estavam sorrindo para a família Hamilton. Ele encorajou Liam a continuar seus estudos, garantindo que mais grimórios seriam providenciados, se necessário. Pela primeira vez, Liam sentiu-se genuinamente apoiado por seu pai, e esse incentivo acendeu nele um desejo ainda mais forte de crescer em suas habilidades. Mais tarde, enquanto se dirigia à floresta para treinar, Liam notou um dos mordomos cochichando algo ao seu pai sobre mais notícias. Sem entender a situação, Liam seguiu para o bosque, onde encontrou um homem de casaco branco descansando sob uma árvore. O homem perguntou casualmente se Liam era um dos filhos dos Hamilton. Quando Liam confirmou, o homem comentou enigmaticamente que ele deveria capturá-lo. No entanto, ao perceber que Liam não tinha ideia do que ele estava falando, o homem rapidamente desconsiderou sua própria fala, mudando de assunto. Ele então perguntou sobre o grimório de Liam e, ao descobrir que ele estava praticando magia básica, ofereceu-se para ensinar algo mais avançado. Para demonstrar sua habilidade, o homem lançou 5 feitiços diferentes ao mesmo tempo, deixando Liam intrigado e ansioso para aprender. Impressionado pela ausência da típica arrogância nobre em Liam, o homem concordou em ensiná-lo alguns truques. Ele começou com conjuração simultânea, guiando Liam sobre como criar círculos mágicos com ambas as mãos. Liam conseguiu lançar feitiços de fogo de cada mão, e o homem o desafiou ainda mais, introduzindo o conceito de criar 3 círculos mágicos simultaneamente. Embora Liam dominasse a técnica, suas reservas mágicas não eram suficientes para sustentar o feitiço. Apesar disso, o homem ficou impressionado com o talento bruto de Liam e mencionou casualmente sua própria habilidade de lançar até 16 feitiços simultaneamente. Infelizmente, o tempo do homem era limitado, e ele lamentou não poder ensinar mais a Liam. Como presente de despedida, ele entregou a Liam um anel chamado Magicpedia, um artefato contendo conhecimento de centenas de grimórios. Quando Liam colocou o anel no dedo, uma enxurrada de conhecimento mágico invadiu sua mente, preenchendo-a com centenas de feitiços que ele agora poderia aprender à vontade. Empolgado com esse novo poder, Liam rapidamente dominou um feitiço de ataque de vento. Porém, ao usá-lo, o misterioso homem desapareceu no ar, deixando Liam perplexo. Momentos depois, sua empregada apareceu, repreendendo por vagar sozinho em um lugar tão perigoso. Ela avisou que um indivíduo suspeito havia invadido a propriedade e entregou a ele um livro sobre magia de invocação básica, um presente do Sr. Hamilton, antes de retornar à mansão. Antes que Liam pudesse processar tudo, o enigmático homem reapareceu, revelando que apenas havia se escondido para evitar ser visto pela empregada. Ele deu a entender que poderia ser perigoso, mas, com pouco tempo restante, ofereceu-se para ensinar a Liam um último feitiço.
Pediu que Liam escolhesse um feitiço do livro de magia de invocação, e, após alguma reflexão, Liam optou por um feitiço para invocar um salamandra, um espírito de fogo de baixo nível. Seguindo a orientação do homem, Liam usou o anel para lançar o feitiço. A invocação foi bem sucedida, e a salamandra foi imediatamente absorvida pelo anel. O homem então explicou que o anel funcionava como um arquivo ilimitado, registrando todos os detalhes da invocação da salamandra. Surpreso pela utilidade do anel, Liam se oferece para devolvê-lo, assumindo que deve ser de grande valor. No entanto, o homem minimiza sua importância, descrevendo-o como apenas uma ferramenta que poupa o usuário de carregar grimórios pesados. Aliviado, Liam continua a experimentar feitiços de invocação do grimório, mas, ao se virar para buscar a aprovação do homem, descobre que seu mentor desapareceu novamente. Desta vez, o único vestígio deixado para trás é uma mensagem escrita no chão, pedindo que Liam continue estudando magia e que nunca revele o encontro a ninguém. Embora o tempo juntos tenha sido breve, Liam considera o homem seu mestre e sente imensa gratidão por sua sabedoria. Um mês depois, Liam já havia dominado um arsenal impressionante de feitiços de ataque e invocação. Ele combina essas habilidades para criar uma fornalha funcional, utilizando-a para produzir carvão branco. Certo dia, Bruno visita Liam e fica impressionado ao descobrir que ele já acumulou um grande suprimento de carvão branco e até mesmo uma bolsa de cristais de Ecro, itens poderosos usados para restaurar energia mágica. Orgulhoso, Liam explica que criou os cristais por conta própria, utilizando simultaneamente 5 tipos de magia, um feito que destaca suas habilidades excepcionais. Bruno, impressionado com o progresso de seu irmão mais novo, expressa seu orgulho e compartilha seus planos para o futuro. Ele anuncia sua intenção de casar-se com uma família nobre de baixo escalão para ganhar independência da casa Hamilton. Bruno então narra um capítulo sombrio da história da família, explicando que, em uma tentativa desesperada de salvar seu status nobre, seu pai enviou um grande batalhão para lutar contra um monstro selado em terras distantes. A campanha terminou em uma derrota devastadora, com apenas um punhado de soldados sobrevivendo. Apesar desse fracasso, o Sr. Hamilton e o irmão mais velho de Bruno permanecem implacáveis em sua busca para preservar a posição da família, mesmo que isso signifique recorrer a medidas drásticas. Temendo que Liam seja arrastado para esses esquemas, Bruno o encoraja a também buscar independência. Levando o conselho de Bruno a sério, Liam inicia sua busca por independência financeira. Ele vende seu carvão branco, garantindo uma generosa bolsa de moedas de ouro, e se presenteia com uma deliciosa tigela de lamen em um restaurante local. Inspirado pela refeição, ele decide introduzir a cultura do lamen na casa Hamilton. Usando um espírito de gelo, Liam desidrata macarrão para criar lamen instantâneo e ensina o chefe da família a prepará-lo. Confiante de que esse produto poderia se tornar um negócio lucrativo, Liam apresenta sua ideia a um comerciante local. No entanto, o comerciante recusa, explicando que apenas o filho mais velho da família Hamilton, Albrecht, tem autoridade para conduzir negócios em nome da casa. Frustrado, mas determinado, Liam deixa a loja, ciente de que Albrecht esteve espionando sua conversa. Consumido por ciúmes das crescentes habilidades e ambições de Liam, Albrecht se aproxima e declara que não permitirá mais que Liam haja livremente. Apesar disso, Liam retorna para casa motivado a continuar perseguindo seus objetivos. Ele armazena suas criações em um sistema de armazenamento dimensional que criou usando um feitiço do anel. Para contornar o controle de Albrecht, Liam elabora um plano engenhoso. Utiliza um feitiço de invocação não convencional para criar um clone de si mesmo, encarregando de viajar para terras distantes para vender seus produtos, enquanto ele permanece produzindo mais. Alguns dias depois, Liam recebe o pagamento pelos itens vendidos por seu clone, depositado diretamente no sistema de armazenamento dimensional. Alegre com o sucesso do plano, ele celebra sabendo que sua jornada para a independência começou oficialmente. No dia seguinte, Liam chega à Guilda dos Caçadores, seguindo o conselho de seu irmão mais velho, Albrecht. Ao entrar, ele observa que a guilda é tão caótica e animada quanto ele havia ouvido. Assim que ele atravessa a porta, os olhos de caçadores experientes se voltam para ele, com expressões de curiosidade e ceticismo. Um caçador grisalho até debocha, perguntando se Liam veio fazer recados para sua mamãe. Sem se deixar abalar pelos comentários, Liam caminha diretamente até um homem de aparência feroz, assumindo que deve ser o mestre da guilda. Sua intuição está certa, pois o homem se apresenta e reconhece imediatamente Liam como um Hamilton, confirmando que Albrecht o havia avisado sobre sua chegada. Antes de continuar, o mestre da guilda explica que Liam deve passar por um teste para determinar sua classificação, garantindo que esse procedimento é padrão para evitar que caçadores inexperientes sejam colocados em missões acima de sua capacidade. Liam concorda sem hesitação, pronto para se provar.
O teste começa quando o mestre da guilda pede que Liam conjure um feitiço de ataque, sugerindo que ele leve o tempo que precisar para a invocação. Confuso, Liam pergunta o que é uma invocação, fazendo o mestre rir, acreditando que fosse uma piada. Mas, ao perceber que Liam estava falando sério, o mestre decide intensificar as coisas e pede que ele o ataque diretamente, sem segurar sua força. Determinado, Liam dá o seu melhor, disparando múltiplos ataques ao redor da cabeça do mestre da guilda com precisão e poder bruto. O impacto deixa o homem de olhos arregalados de incredulidade, enquanto os caçadores ao redor ficam igualmente atônitos com a intensidade da magia de Liam. Apesar do choque, o mestre da guilda mantém a compostura e decide classificar Liam como um caçador de rank B, reconhecendo suas habilidades impressionantes. Liam, no entanto, permanece estoico, sem dar pistas sobre se está satisfeito ou não. Ao sair da guilda, ele observa sua nova insígnia de rank B, incerto sobre como se sentir. Enquanto reflete, uma garota charmosa de traços marcantes se aproxima, apresentando-se como Azuna. Ela comenta sobre os perigos de caçar sozinho e propõe formar uma equipe. Surpreso por sua beleza, Liam, sempre atento a boas oportunidades, aceita entusiasticamente. Eles apertam as mãos para selar o acordo e partem juntos. Enquanto caminham, Liam lembra Azuna que não pegaram nenhuma missão da guilda. Ela explica que as missões só são atribuídas a caçadores de rank A ou superior. Caçadores de rank B, como eles, devem encontrar monstros perigosos por conta própria, abatê-los e trazê-los de volta à guilda para receber recompensas. Enquanto continuam, são repentinamente emboscados por um grupo de lobisomens monstruosos. Sem possibilidade de fuga, Azuna quase perde o controle, mas recupera a confiança ao ver Liam usar sua magia para invocar monstros menores diretamente na boca dos lobisomens. Sua tática engenhosa deixa os lobisomens incapacitados e exaustos, permitindo que Azuna finalize o ataque. Após derrotarem todos os lobisomens, eles levam as carcaças de volta à guilda. Sua performance deixa os outros caçadores boquiabertos, destacando a própria insuficiência deles. Até mesmo o mestre da guilda fica impressionado. Especialmente porque conseguiram derrotar sozinhos 42 lobos. Reconhecendo o potencial da dupla, o mestre da guilda lhes oferece uma missão real. A tarefa envolve caçar um enorme monstro lagarta que pode atrapalhar a chegada de um convidado importante na cidade ainda naquele dia. Enquanto Azuna se anima com a primeira missão oficial, Liam foca no desafio de enfrentar monstros infundidos com pedras mágicas, o que os torna muito mais resistentes do que as bestas comuns. Quando finalmente encontram o monstro lagarta, as coisas rapidamente começam a dar errado. Apesar dos esforços da dupla, nada parece funcionar, deixando ambos exaustos. Liam tenta usar todos os feitiços do seu arsenal, mas nenhum se mostra eficaz contra a criatura, o que o frustra e faz sentir-se impotente. Desanimada pela dificuldade da missão, Azuna faz uma piada sobre desejar que um meteoro caísse no monstro para acabar com seu sofrimento. Inspirado pela ideia, Liam elabora um plano para derrotar a criatura de uma vez por todas. Utilizando Azuna como isca, ele atrai o monstro para uma área deserta e, com o auxílio de sua caixa de itens, deixa cair uma enorme rocha sobre a criatura. O plano funciona perfeitamente, e a dupla utiliza a mesma estratégia para derrotar um segundo monstro lagarta. Eles então retornam à guilda carregando os dois monstros como prova. O sucesso da missão deixa o mestre da guilda e os outros caçadores completamente atônitos mais uma vez. O mestre da guilda chega a se perguntar como Liam e Azuna conseguiram derrotar duas criaturas tão formidáveis em tão pouco tempo. Enquanto os outros caçadores continuam perplexos, Azuna, sempre oportunista, tenta convencer o mestre da guilda a aumentar a recompensa pela missão. Ela argumenta que, sem a intervenção deles ao derrotar o segundo monstro lagarta, o visitante importante poderia ter enfrentado sérios problemas. Reconhecendo a validade de sua argumentação, o mestre da guilda concorda em multiplicar a recompensa original por 5. Azuna sorri radiante de satisfação, mas Liam, como de costume, permanece indiferente. Mais tarde, a cidade se reúne para aguardar a chegada do visitante importante. Entre a multidão, Liam é abordado por seu irmão mais velho, Albrecht, que o parabeniza por seus recentes sucessos na guilda e o incentiva a continuar trabalhando duro antes de partir. Observando a interação, Azuna rapidamente classifica Albrecht como rude, e Liam concorda, comentando que o irmão sempre o viu como um incômodo. A conversa é interrompida pela chegada do visitante. Enquanto ele atravessa a multidão, seus olhos brevemente se cruzam com os de Liam e Azuna, deixando-a impressionada com sua presença imponente. Mais tarde, Liam é formalmente apresentado ao visitante, que se revela como James Stanley. Durante a conversa, James comenta sobre as conquistas de Liam e menciona conhecer o pai dele.
Mudando de assunto, James pergunta sobre o anel que Liam carrega, afirmando que ele pertencia a alguém chamado Raymond. Surpreso, Liam percebe que James está se referindo ao seu mestre. Inicialmente, James brinca dizendo que Liam deve ter matado Raymond para roubar o anel, mas seu tom muda ao ouvir que Raymond foi o professor de Liam. Eles então trocam histórias sobre o tempo de Liam como aprendiz de Raymond, e James se diverte com os relatos. Intrigado pelo potencial de Liam, James decide testar as habilidades do aluno de Raymond. Ele pede que um conhecido chamado Simon se proteja do ataque mais poderoso de Liam. Normalmente, Liam não se preocupa com encantamentos, mas ele se lembra de ter lido que recitar um pode amplificar o poder de um feitiço. Com isso em mente, ele usa os nomes de seus 3 cantores favoritos como um encantamento improvisado e lança mísseis mágicos contra Simon. A princípio, a barreira mágica de Simon parece resistir, mas os mísseis persistentes acabam rompendo-a, deixando-o inconsciente. Ao testemunhar essa demonstração, James fica profundamente impressionado com as habilidades de Liam. Como recompensa, oferece-lhe o título de cavaleiro, concedendo a independência que ele tanto desejava de sua família. Mais tarde naquele dia, James cumpre sua palavra e oficializa Liam como cavaleiro, esperando que esse novo status o ajude a sair da sombra de seus irmãos e a traçar seu próprio caminho. Após a cerimônia, James fica curioso sobre o tempo que Liam passou sob a tutela de Raymond. Conhecendo a natureza travessa de Raymond, ele pergunta se Liam já foi vítima das pegadinhas de seu mestre. A pergunta traz à tona uma memória vívida para Liam, que se lembra da vez em que Raymond lhe deu 100 kg de pó de ouro como presente de formatura, apenas para misturá-lo com água em um lago e desafiá-lo a aperfeiçoar a habilidade de item box antes que pudesse acessar o presente. O que parecia um presente generoso era, na verdade, um teste de formatura habilmente disfarçado. Ao ouvir isso, James deduz rapidamente que o pó de ouro era apenas uma distração e que o verdadeiro presente provavelmente estava escondido nas proximidades, embora não à vista. Determinado a descobrir a verdade, Liam revisita o lago. Usando sua habilidade de item box, ele drena toda a água, revelando o leito árido do lago. Enquanto percorre a área seca, ele reflete sobre as instruções enigmáticas de seu mestre. Depois de pensar um pouco, Liam formula um plano. Ele cuidadosamente separa o pó de ouro do leito do lago e o devolve ao lago agora seco. No momento em que conclui essa tarefa, uma porta escondida se revela, levando-o a uma câmara subterrânea sob o lago. Descendo as escadas, Liam descobre uma carta e um livro antigo esperando por ele. A carta explica que o livro, um grimório de nível máximo, é seu verdadeiro presente de formatura. Liam, animado, pega o livro e percebe que ele contém o poder de acessar um mundo inteiramente novo. Intrigado pelo potencial desse poder misterioso, ele dedica horas à prática dos feitiços contidos no livro. Apesar das falhas iniciais, ele persiste, após várias tentativas, finalmente consegue lançar um feitiço que conjura um espelho gigantesco. Ao passar pelo espelho, Liam encontra-se em uma dimensão alternativa, um espaço expansivo completamente separado do mundo dos conjuradores. Ele também descobre que esse espaço cresce proporcionalmente ao poder do conjurador. Liam fica maravilhado com suas capacidades e percebe que, ao contrário do item box, esse espaço pode abrigar não apenas objetos, mas também pessoas, abrindo um reino de possibilidades infinitas. Tomado pela gratidão, Liam silenciosamente agradece a Raymond por deixá-lo com um presente tão poderoso. Um mês depois, Liam e Azuna enfrentam um enorme monstro-sapo. Liam tenta usar salamandras de fogo contra ele, mas o ataque se mostra completamente ineficaz. Em vez disso, o ataque enfurece o sapo, que se prepara para liberar um devastador ataque de raios. Sentindo o perigo iminente, Liam ativa seus poderes de outro mundo, puxando Azuna para sua dimensão alternativa, protegendo ambos do golpe mortal do sapo. O sapo eventualmente colapsa de exaustão, dando a Azuna a oportunidade de desferir o golpe final. Depois de desferirem o golpe final, Liam e Azuna recuperam a pedra mágica do sapo e a levam de volta para a guilda. O mestre da guilda fica impressionado por eles terem conseguido completar a missão de Rank A, embora dê a maior parte do crédito a Liam, ignorando o papel de Azuna. Isso a irrita, mas ela deixa passar, preferindo focar no desejo de se tornar mais forte e alcançar as habilidades de Liam. Aproveitando o momento, o mestre da guilda sugere que Azuna se torne a familiar de Liam, explicando que esse vínculo alinharia seus poderes aos dele e aumentaria significativamente suas habilidades. Encantada com a ideia, Azuna concorda imediatamente, apesar de uma ressalva: como familiar, ela não poderia recusar os comandos de Liam. Ela brinca dizendo que não se importaria, mesmo que Liam decidisse ser astuto com ela, tornando a situação tanto constrangedora quanto divertida. Sem objeções de nenhuma das partes, Liam aceita o acordo. O mestre da guilda realiza o ritual, que exige que Azuna beije as costas da mão de Liam.
Assim que o vínculo é formado, Azuna experimenta um aumento de poder, adquirindo a habilidade única de se mover em velocidade sobre-humana, quase como um raio. Embora impressionado com a nova força de Azuna, Liam permanece cético quanto à eficácia dos contratos de familiar em melhorar habilidades tão rapidamente. Para testar suas dúvidas, ele decide tentar o contrato com outra pessoa. Azuna recomenda uma mulher que conhece, chamada Jod. Quando Liam a transforma em sua familiar, a transformação também é surpreendente. Jod subitamente rejuvenesce e ganha a habilidade de curar outras pessoas por meio de sua culinária. Dias depois, James convoca Liam à sua mansão com notícias sobre a chegada da princesa Scarlet. Ele elogia Liam por suas realizações notáveis desde que chegou à cidade, explicando que essas conquistas chamaram a atenção da princesa. James revela que a princesa está ansiosa para ver os familiares de Liam em ação e observar suas habilidades únicas. No entanto, Liam recusa imediatamente, explicando que seria um insulto a seus familiares, que ele considera amigos de confiança e não atrações de circo. Após ouvir isso, James respeita a decisão de Liam e o deixa ir sem insistir. O que Liam não sabe é que a princesa Scarlet está disfarçada como uma criada e ouve toda a conversa. Divertida e intrigada, ela conclui com confiança que Liam não teria coragem de recusá-la se fosse confrontado diretamente. Liam é convocado para encontrar a princesa Scarlet. Desta vez, ela não está disfarçada, então Liam precisará ser cauteloso sobre como responder a ela. Ele entra no palácio dela e se ajoelha, mas Scarlet quer ir direto ao assunto. Ela pede que tragam uma cadeira para Liam e menciona que ouviu sobre ele derrotar uma lagarta blindada e um sapo gigante. Em particular, ela está impressionada pelo fato de ele ter matado um sapo sem usar magia avançada, algo que ninguém tinha conseguido antes. No entanto, ela está ainda mais interessada nos familiares de Liam e pede que ele mostre do que eles são capazes. Liam percebe que ela está tentando usar sua autoridade para forçá-lo a obedecer, mas ele não pode aceitar o pedido. Scarlet pergunta se ele realmente pretende recusar uma solicitação direta de uma nobre, mas, independentemente das consequências, Liam permanece firme. Ele se recusa terminantemente a transformar seus amigos em uma atração de circo. Liam estava preparado para enfrentar a ira de Scarlet, mas, para sua surpresa, ela cai na risada. Liam é a primeira pessoa que ela conhece que se mantém fiel aos seus princípios mesmo diante de uma autoridade superior, e ela acha isso muito divertido. Scarlet decide recompensá-lo, declarando que, a partir daquele momento, Liam receberá o título de barão. Liam fica em pânico, achando que não fez nada para merecer tal título, mas Scarlet gostou dele, e, sendo a princesa, pode fazer o que quiser. Isso fará com que a família de Liam perca o status de nobreza, mas Scarlet tem mais um presente para ele. Ela lhe entrega um grimório de contrato com familiares, e Liam fica muito mais empolgado com isso do que com o título de barão. Ele agradece a Scarlet profusamente e segue alegremente para praticar com seu novo grimório. Algum tempo depois, Liam está na floresta lendo o grimório e consegue usar os feitiços facilmente, mas, até dominar o livro, os contratos não serão permanentes. Enquanto prática, ele percebe Bruno se aproximando e fica surpreso, já que Bruno havia se casado e deixado o lar há algum tempo. Ele pergunta por que Bruno está ali, e ele responde que apenas quis passar um tempo com o irmão, principalmente para parabenizá-lo pessoalmente por se tornar barão, uma grande conquista. Bruno comenta que Lia agora supera o pai em status, mas Lia não entende, já que o pai é conde e ele, apenas barão. Bruno explica que, embora barões sejam inferiores a condes, o país divide os nobres em categorias, aqueles que conquistam seus títulos por mérito próprio e aqueles que os herdam. Naturalmente, quem ganha os títulos é visto como mais impressionante. Lia não fazia ideia de que era assim que funcionava, mas, mesmo superando o pai em status, ele não se importa, pois só quer aprender magia. Enquanto caminha pelos corredores, Liam encontra Albrevi e o cumprimenta, mas Albrevi o ignora rudemente, deixando Liam sem entender o motivo de tanta raiva. Por outro lado, Albrevi está furioso por seu irmão mais novo, que ele considera tolo, estar de alguma forma ofuscando. Enquanto caminha, ele ouve algumas criadas comentando sobre as recentes conquistas de Liam e se sente profundamente ofendido. Em um acesso de raiva, ele grita com elas, dizendo que, se acham Liam tão incrível que talvez devessem largar seus empregos e ir trabalhar para ele. As criadas percebem que Albrevi está com ciúmes de Liam e rapidamente se desculpam por tê-lo ofendido, mas Albrevi ainda não terminou. Ele pergunta às criadas se elas acham que Liam é melhor do que ele. A resposta é bastante óbvia, já que um deles é um prodígio mágico que conquistou um título aos 12 anos, enquanto o outro é um mimado que não realizou nada digno de nota em sua vida. No entanto, as criadas preferem manter seus empregos, então não dizem isso. Em vez disso, elas respondem que Albrevi é melhor do que Liam.
Albrevi sai furioso e determinado a provar que realmente é superior a Liam, jurando que também conquistará algo importante. No dia seguinte, Liam se encontra com Azuna e Jod na cidade, e os três parecem ter se tornado bastante populares, principalmente por causa da beleza de Jod e Azuna. Isso faz com que todos os homens da multidão olhem para Liam com inveja. Continuando, Liam quer que os três formem oficialmente um grupo, mas não quer forçá-los a fazer algo que não desejam. Ele pergunta se estão de acordo, e nem Azuna nem Jod têm motivos para recusar a ideia, então concordam em formar um grupo com ele. Mais tarde naquele dia, eles vão para a floresta em uma missão. Jod usa seu arco e flecha para acertar um lobo no pescoço e, enquanto ele está enfraquecido, Azuna corre e o finaliza com sua espada. Liam elogia Azuna, pois ela ficou muito mais rápida desde que se tornou sua familiar. Falando em melhorias, Jod percebe que não tem mais a visão debilitada de antes, graças ao contrato que a rejuvenesceu. Liam pergunta se é sempre bom ter uma visão melhor, e Jod responde que jamais recusaria algo assim, especialmente sendo uma arqueira. Diante disso, Liam levanta a mão e lança um feitiço de aprimoramento nos olhos de Jod, permitindo que ela enxergue muito mais longe do que antes. Azuna, curiosa, pergunta o que ele acabou de fazer, e Liam explica que usou um feitiço básico de aprimoramento para melhorar a visão de Jod. Achando incrível, Azuna pede que ele lance um feitiço de aprimoramento nela também, mas Liam acredita que isso não seria uma boa ideia. Ele poderia melhorar as habilidades de combate de Azuna, mas isso seria arriscado, pois há uma grande chance de seus ossos se quebrarem devido ao estresse da nova força. Já algo como visão aprimorada não apresenta riscos reais. Com sua visão melhorada, Jod agora pode atingir qualquer coisa dentro do alcance de seu arco, e tudo graças a Liam. Ela fica profundamente agradecida. Após um longo dia de caça, Liam e os outros retornam à guilda, mas ficam chocados ao encontrar o local em completo caos. Perguntam o que aconteceu e são informados de que Albrevi causou uma enorme confusão ao quebrar o selo da floresta. Liam imediatamente percebe que Albrevi deve ter tentado derrotar o monstro selado na floresta por pura inveja, e Liam se sente parcialmente culpado, então corre para a floresta para avaliar a situação. Ele e os outros chegam ao local e percebem que é muito pior do que poderiam imaginar. Dezenas de soldados estão gravemente feridos, e muitos outros já estão mortos, deixando Liam horrorizado. Ele avista Albrevi caído no chão, ferido, e corre para verificar como ele está. No entanto, assim que Albrevi o vê, levanta-se em um frenesi e começa a gritar que ainda não falhou. Nesse momento, o mestre pega um bastão e acerta Albrevi na cabeça. A situação já está suficientemente caótica, então ele não precisa de um lunático inseguro correndo por aí. Assim que Albrevi é levado embora, o mestre da guilda se aproxima de Liam e diz estar feliz por ele ter vindo. Soana pergunta o que está acontecendo, e o mestre da guilda explica que o dragão demônio Raiden costumava estar selado naquela floresta graças ao trabalho árduo do bisavô de Liam. No entanto, Albrevi quebrou o selo em uma tentativa fracassada de matar Raiden, que agora está solto. Eles sabem como selar a besta novamente, e o mestre da guilda já reuniu todas as pessoas necessárias para o ritual, mas há algo impedindo-os de completar o selo, os filhos de Raiden. Os pequenos Rens são, na verdade, os responsáveis por todos os danos causados ali. Se tamanha carnificina pode ser causada por essas criaturas, imagine o que o verdadeiro Raiden pode fazer. Felizmente, como Raiden esteve selado por tanto tempo, levará cerca de uma semana para que ele recupere sua força e ataque. Se conseguirem selá-lo antes disso, poderão evitar um desastre. Liam planeja ajudar o máximo possível e corre até o local onde Raiden está, encontrando-o sendo guardado por 3 pequenos Rens. Os pequenos Rens não são tão grandes, então Azuna decide tentar a sorte e corre para atacar. Porém, um dos pequenos Rens lança uma bola de fogo contra ela. Embora consiga desviar, a árvore atrás dela é completamente vaporizada. Liam tenta usar seus mísseis mágicos para atacar, mas os Rens contra-atacam com bolas de fogo, deixando-o sem saber o que fazer. Seu feitiço mais poderoso não os afeta, mas ele ainda tem um truque na manga. Ele ordena que Azuna leve Jod e corra. Os Rens avançam contra Liam, mas, antes que possam alcançá-lo, ele abre um portal para outra dimensão, prendendo-os lá dentro. O mestre da guilda não acredita que Liam foi capaz de derrotar os 3 pequenos Rens sozinho, e nem o próprio Liam, já que foi por pouco. Com os pequenos Rens fora do caminho, o mestre da guilda dá início ao ritual para selar Raiden novamente. Enquanto isso, Azuna e Jod retornam ao lado de Liam, que fica aliviado ao vê-los bem. Eles perguntam sobre o feitiço usado para derrotar os pequenos Rens, e Liam explica que é um feitiço que cria uma dimensão separada. Ele prendeu os pequenos Rens lá, mas não há risco de eles escaparem. No nível de domínio atual de Liam, sempre que ele fecha o portal, tudo dentro da dimensão desaparece.
De repente, Liam ouve uma voz em sua cabeça e, no segundo seguinte, é puxado para a mente de Raiden. O dragão refere-se a Liam como um humano com uma alma imensa e pergunta quem ele é. Liam não entende a pergunta, já que, pelo que sabe, é apenas um humano comum. Apesar disso, Raiden não está convencido, pois pode ver claramente que o corpo e a alma de Liam não combinam. Liam percebe que Raiden pode estar se referindo ao fato de ele ter reencarnado no corpo de Liam Hamilton, então se pergunta se Raiden poderia saber o motivo disso. Infelizmente, Raiden não sabe a resposta. Contudo, ele afirma que a vida de Liam será interessante e oferece um acordo. Ele quer acompanhar Liam em sua jornada, prometendo não causar mal a ele nem a quem está ao seu redor. Além disso, oferece ajuda para Liam aprimorar suas habilidades. Liam não sente nenhuma intenção de engano por parte de Raiden. Apesar da situação absurda, ele considera a oferta, pensando que ter uma entidade poderosa como Raiden ao seu lado pode ser valioso. Sem sentir qualquer animosidade vindo de Raiden, Liam acaba aceitando o acordo. De repente, o corpo de Raiden se desmaterializa e é absorvido pela alma de Liam, deixando uma marca de dragão em sua mão. Liam sente o poder de Raiden fluindo por seu corpo e decide fazer um teste, disparando seu feitiço de míssil mágico para o céu. Para sua surpresa, agora ele consegue controlar e disparar 17 feitiços ao mesmo tempo, provavelmente graças ao aumento de poder concedido por Raiden. No entanto, usar o poder de Raiden parece ter efeitos colaterais negativos, já que todos ao redor de Liam começam a sofrer dores de cabeça devido à alta densidade de mana. Ao perceber o sofrimento das pessoas, Liam entende que sua mana é a causa e a suprime imediatamente, pedindo desculpas por sua imprudência. Como forma de demonstrar sua sinceridade, ele oferece ao mestre da guilda 10 kg de pó de ouro, pedindo que use o valor para tratar os feridos gravemente durante a batalha. Mais tarde, naquela noite, Liam tem uma reunião com seu pai, que se mostra extremamente grato pelo que ele fez, pois isso evitou um grande desastre causado pela imprudência de Albrevi. Ele também menciona que James ainda está na cidade, o que significa que as notícias do grande feito de Liam devem chegar à capital real em breve. Naquela noite, Liam vai dormir, mas, ao acordar na manhã seguinte, percebe que 2 novos feitiços surgiram em sua mente. Ele corre para fora para testá-los, após várias horas de prática, consegue usar um deles, invocando um pequeno Raiden. Com mais prática, Liam acredita que poderá tornar o pequeno Raiden útil em combate, mas, por enquanto, ele é apenas um mascote adorável. Enquanto Liam brinca com o pequeno Raiden, a princesa Scarlet aparece por trás dele e reconhece a magia usada como sendo magia sagrada. Scarlet já sabia que Liam era impressionante, mas se surpreende ao vê-lo capaz de usar magia sagrada tão jovem. No entanto, esse não era o motivo de Scarlet estar ali. Ela veio entregar a Liam sua recompensa por derrotar o dragão demônio. Scarlet queria conceder-lhe um título de nobreza mais alto, mas os outros nobres se opuseram à ideia de promover tão rapidamente uma criança sem terras. Como alternativa, ela concede a ele a Ordem da Fênix de 3ª classe. Enquanto está lá, Scarlet também deseja saber como Liam conseguiu derrotar o dragão, já que, dependendo dos detalhes, ela pode precisar declará-lo herói do reino. Ao descobrir que Liam absorveu o dragão demônio, a princesa fica completamente horrorizada. Ela pensa que talvez tenha se enganado completamente sobre ele, mas, ao mesmo tempo, lembra-se de que acabou de vê-lo usar magia sagrada, o que a faz reconsiderar. De qualquer forma, Scarlet diz a Liam para manter esse detalhe em segredo absoluto. No dia seguinte, Liam recebe um baú contendo 3.000 moedas de ouro como dinheiro para manter silêncio. Ele não entende por que a princesa quer tanto que ele fique calado, mas decide seguir suas instruções. James ficou desconfiado e convocou uma reunião para perguntar a Liam o que havia acontecido. Liam tentou negar que algo especial tivesse ocorrido, mas, considerando que a princesa lhe pagou tanto, devia ser um grande segredo. Então, ele interrogou Liam até que ele acabasse revelando que pode usar magia sagrada. Liam demonstrou um dos feitiços que pode usar e informou James que esse feitiço permite eliminar todos os efeitos negativos, incluindo petrificação e envenenamento. James achou isso incrível, mas destacou que esse poder é esperado, já que a magia sagrada é considerada um ato divino. Ele perguntou a Liam se ele sabia algo sobre a Guerra dos 3 Dragões, mas Liam não sabia, então James começou a contar a história. Há muito tempo, houve uma batalha entre 3 grandes dragões, que durou até que apenas um permanecesse vitorioso. Dizem que a vitória do dragão se deveu principalmente ao uso de magia sagrada. Após a batalha, o dragão supostamente uniu-se a um humano, e sua magia foi usada para fundar este reino. Quando James mencionou união, a primeira coisa que veio à mente de Liam foi que o dragão e o humano se casaram e tiveram filhos, mas esse não era o caso. James explicou que Liam é um exemplo do que significa unir-se a um dragão, especialmente considerando que Raiden entrou em seu corpo.
Assim, tecnicamente, os dois estão unidos. James disse a Liam que ele está basicamente recriando a lenda da fundação do reino. No entanto, por mais incrível que isso seja, há assuntos mais urgentes a discutir. O status de nobreza da família Hamilton veio do feito de seu avô encelar um demônio-dragão. Mas, na verdade, Hayden não era um demônio-dragão, e sim o dragão fundador do reino. Isso significa que a família de Liam selou erroneamente o fundador da nação. Se essa informação se tornasse pública, o status de nobreza da família Hamilton quase certamente seria dissolvido. Liam não quer que isso aconteça, sabendo quanto seu pai e Albert são desesperados para manter o status. No entanto, James estava mais preocupado com a possibilidade de Hayden estar irritado por ter sido selado e planejar vingança contra o reino. Liam então conversou com Hayden em sua mente, e Hayden afirmou não ter intenção de retaliar contra os humanos, estando interessado apenas em observar o desenvolvimento de Liam. James considerou isso uma ótima notícia e comentou que não seria exagero dizer que Liam é o salvador do reino por ter atraído a atenção de Hayden. Mais tarde, Liam chegou à guilda, mas antes que pudesse entrar, as garotas o puxaram para longe. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, então, ao se afastarem da guilda, perguntou o motivo. Elas explicaram que a guilda estava lotada de pessoas tentando entrar no grupo após ouvirem que Liam derrotou um demônio-dragão. Todos imploravam a Suma e Jodi para convencê-lo. As duas fizeram uma lista de candidatos, mas nenhum dos aventureiros parecia particularmente impressionante. Como Liam era o líder do grupo, a decisão caberia a ele. Depois disso, Liam decidiu voltar para casa para revisar a lista. No momento em que entrou, uma das criadas informou que tinha algo para mostrar. Eram pedidos de várias famílias nobres de garotas interessadas em se tornarem esposas de Liam. Ele já esperava que isso acontecesse por causa de sua popularidade, mas o número de propostas era maior do que ele imaginava. Ele está preparado para lidar com a situação, e até mesmo seu irmão aparece com uma carta para ele. Felizmente, o irmão não está tentando se casar com Liam, mas sim um dos parentes da família com a qual ele se casou. Aproveitando a oportunidade, Bruno pergunta a Liam o que ele fez, já que não é normal receber tantas propostas de casamento ao mesmo tempo, mesmo tendo derrotado um dragão. Liam só contou sobre a magia sagrada à princesa e a James, mas o alto pagamento da princesa para manter o segredo fez com que outros nobres suspeitassem que algo maior estava acontecendo. Isso era um pouco incômodo, mas Liam não podia negar que estava gostando de toda a popularidade. Mais tarde naquele dia, Liam vai à floresta com Jodi e Azuna para mostrar algo a eles. Ele abre sua dimensão de bolso e, ao entrar, Azuna e Jodi encontram uma enorme casa no centro do espaço. Liam explica que contratou um carpinteiro para construí-la e depois a transferiu para lá usando sua caixa de itens. Embora impressionante, Azuna fica preocupada que a casa possa desaparecer, como aconteceu com os pequenos Hayden no passado. Liam garante que dominou completamente o feitiço, e agora nada dentro da dimensão desapareceria, razão pela qual colocou tudo lá. Ele faz um tour pela casa com Azuna e Jodi, e ambos parecem gostar do lugar. No entanto, Jodi observa que o ambiente está constantemente iluminado, o que dificultaria dormir ali. Liam tem uma ideia e decide invocar um espírito de sombra para escurecer o local. O espírito cumpre seu papel, mas exagera, deixando tudo completamente às escuras. Liam tenta clarear o ambiente pedindo a um espírito de fogo que acenda uma lareira, mas o resultado ainda lembra um cenário de filme de terror. Ele pergunta ao espírito de sombra se consegue controlar o nível de escuridão, mas o espírito é de baixo nível e não possui essa habilidade. Para isso, seria necessário um espírito de sombra de nível médio, mas Liam ainda não aprendeu o feitiço para invocar um. Azuna lamenta que o espírito de baixo nível não possa simplesmente se tornar de nível médio, o que faz Liam lembrar que seus contratos de familiar podem elevar o nível de espíritos. Ele forma um contrato com o espírito de sombra, que imediatamente evolui para o nível médio. O espírito agradece a Liam pelo contrato e, agora com maior controle, ajusta a escuridão para criar um ambiente semelhante à noite. O espírito diz a Liam que pode chamá-lo a qualquer momento, mas Liam teme não conseguir invocá-lo novamente por não dominar magia espiritual de nível médio. O espírito aponta que Liam está usando um anel de armazenamento mágico, que pode absorvê-lo e permitir sua invocação sempre que necessário. Liam experimenta e descobre que o anel realmente funciona. Ele repete o processo com outros espíritos, elevando seus níveis e armazenando-os no anel, transformando, basicamente, em um grimório de invocação de nível médio. No dia seguinte, a pedido de Hayden, Liam vai à floresta novamente. Ao chegar ao local designado, Hayden pede que ele convoque um dos pequenos Hayden. Liam o faz, e o pequeno Hayden cria uma abertura em uma barreira, revelando dezenas de fadas escondidas na floresta. Assim que percebem que Liam é humano, as fadas começam a voar para longe, temendo serem machucadas. Liam tenta acalmá-las,
explicando que não é inimigo delas. Ele menciona que foi Raiden quem pediu para ele ir até ali, e ao ouvir o nome de Raiden, as fadas parecem confiar um pouco mais nele. As fadas são ingredientes valiosos para poções, e os humanos quase as caçaram até a extinção em um certo momento. Por isso, Raiden tomou para si a responsabilidade de protegê-las, criando uma barreira na floresta. No entanto, como ele agora vive dentro de Lian, não pode mais manter a barreira, e pede a Lian para protegê-las em seu lugar. Para isso, Lian decide formar contratos de familiar com todas as fadas, perguntando se elas concordam. As fadas confiam em Lian, já que ele está agindo em nome de Raiden, e este sugere que Lian dê nomes a elas, pois nomear seres mágicos aumenta o poder da magia humana. Lian forma o primeiro contrato e nomeia a primeira fada como Raina. Para sua surpresa, ao completar o contrato, Raina se transforma de uma fada em uma elfa. Raiden acha interessante que as fadas evoluam para elfos, mas não se surpreende muito. Já Lian fica completamente confuso sobre como isso aconteceu. Raiden explica que formar um contrato mágico e nomear a fada simultaneamente fez com que o poder mágico das duas ações ressoasse, criando uma resposta mais forte do que o normal, o que resultou na evolução da fada. Raiden sugere que Lian nomeie todos os familiares que formar. Após verem os efeitos do contrato, todas as outras fadas ficam ansiosas para formar contratos e pedem que Lian as nomeie também. Uma vez que todas as fadas foram transformadas em elfos, Raina pergunta quais são as ordens de Lian, agora que são seus familiares. Lian não tinha pensado muito sobre isso, já que só tinha ido à floresta a pedido de Raiden, mas sugere que construam uma vila para viverem. Ele nomeia Raina como líder da vila, já que ela foi a primeira fada que ele evoluiu e o único nome que consegue lembrar no momento. Os elfos começam a construir a vila, mas Lian fica completamente exausto, pois usou muito poder mágico para formar todos os contratos. Então, ele sente uma grande quantidade de poder mágico vindo do fundo da floresta. Ao investigar, encontra uma fruta dourada pendurada em uma árvore. Ele sente uma grande concentração de mana emanando dela e pergunta a Raina o que é. Ela explica que é uma fruta criada pelas fadas, que coletam mana do ar e a condensam em um único local, como se fosse um mel de mana. Lian pergunta se pode comer a fruta, e Raina não tem objeções. Ao morder a fruta, não só recupera seu poder mágico, mas também aumenta sua capacidade mágica total, permitindo que agora lance 19 feitiços sem encantamentos. No dia seguinte, Lian retorna à vila para ver como as coisas estão indo. Raina o recebe, mas traz mais notícias. Embora ele tenha dito para construírem uma vila, os elfos não sabem como construir casas, então fizeram o melhor que puderam. Lian já esperava algo assim e estava preparado para ensinar como construir casas. Contudo, sua aula é interrompida quando ouvem um grito de socorro de um dos elfos. Bandidos haviam entrado na floresta e, ao verem um elfo, decidiram sequestrá-lo para vendê-lo. Lian, obviamente, não permitiria isso. Ele exige que os bandidos libertem Sui imediatamente, mas, como esperado, os bandidos não ouvem e tentam atacá-lo. Sem hesitar, Lian invoca um clone. Lian utiliza sua magia para lançar um ataque simultâneo contra os bandidos, nocauteando-os. Embora tenha salvo Suzy, ele percebe que essa floresta é perigosa demais para um grupo de elfos viver. Por isso, decide levá-los para outro lugar. Ele considera colocá-los em sua dimensão de bolso, mas não tem certeza se haverá espaço suficiente, já que o local não é muito grande. No entanto, ao verificar a dimensão, percebe que ela está muito maior do que antes, provavelmente por causa do mel de pichi que ele consumiu no dia anterior. Isso resolve o problema, então Lian pede que todos os elfos entrem na dimensão para que ele possa levá-los a um lugar seguro. Pouco tempo depois, Lian retorna ao seu território e abre a dimensão de bolso, permitindo que os elfos saiam. Eles ficam chocados ao perceber que estão em uma área completamente diferente. Lian explica que os trouxe para sua terra para que não precisem mais se preocupar com ataques. Os elfos ficam gratos e impressionados com a habilidade de Lian de transportá-los com um único feitiço. Em reconhecimento, eles se ajoelham e pedem para que Lian se torne seu rei, prometendo obedecer a tudo que ele ordenar. Sentindo-se responsável por protegê-los, Lian aceita ser seu líder, mas pede que não o chamem de rei, pois não quer lidar com as responsabilidades políticas desse título. Como líder, Lian precisa encontrar um lugar para os elfos viverem. Após 4 dias tentando resolver a situação, ele continua praticando incessantemente um novo feitiço de teletransporte. Quando finalmente domina a técnica, ele organiza todos os elfos e os teletransporta a cerca de 100 km do local onde estavam, para uma região conhecida como Ilhas Seladas. Essa terra havia sido selada por Raiden, mas ele deu permissão para que Lian a usasse como quisesse.
Normalmente, essa jornada levaria 4 dias, mas com a magia de teletransporte que Liam aprendeu com Raiden, ele pode viajar instantaneamente para qualquer lugar que já tenha visitado. Liam informa aos elfos que eles poderão viver ali, mas precisará de alguém para construir casas para eles. Por enquanto, ele deixa Raiden Jr. encarregado de proteger os elfos até seu retorno. De volta para casa, Liam recebe a visita da princesa, que pergunta se Raiden já mencionou um lugar chamado Terras Prometidas. Liam nunca ouviu falar dessas terras, mas menciona que recebeu permissão para usar as Terras Seladas. A princesa então pede para que Liam a leve até lá. Ele concorda, mas em troca pede a presença de um dos engenheiros da corte para ajudá-lo em um projeto. Em vez de levar o engenheiro original, Liam cria um clone de Golak e o teletransporta junto com a princesa para as Terras Seladas. Ao chegar, a princesa acredita que aquele lugar deve ser as Terras Prometidas. Ela conta uma lenda que diz que a salvação da humanidade está nas Terras Prometidas e que um anel seria a chave. Esse anel, que pertence à família real há gerações, começa a reagir à presença de Liam. Quando ele o toca, uma grande parte da terra começa a flutuar sob seu comando. A princesa, então, se ajoelha diante de Liam e implora para que ele forme uma nação ali para salvar a humanidade. Apesar de relutante, Liam acaba aceitando após a princesa jurar lealdade e oferecer todos os seus recursos para ajudar na criação da nação. Acontece que ele não tem escolha, sob as instruções do Golett Clone. Os elfos têm feito progresso constante em sua aldeia, enquanto isso, Liam trabalha para derrotar todos os monstros que rondam a Terra com sua magia. Depois de finalmente derrotar uma tartaruga gigante, Liam percebe a princesa Scarlet atrás dele. Scarlet se desculpa por estar olhando, mas ela estava tão fascinada pelo poder mágico extraordinário de seu mestre. Liam ainda não está confortável com essa relação de mestre e serva que Scarlet deseja, então ele lhe diz que não precisa servi-lo. Afinal, seu status como segunda princesa do reino supera o de Liam. No entanto, Scarlet está fazendo isso porque deseja. Sua família tem sangue de dragão correndo nas veias, e por isso as mulheres de sua família geralmente se casam para estabelecer alianças com outras nações. Por isso, ela prefere servir ao dragão Deus Raiden do que permanecer princesa do reino. Depois de ver o quanto Scarlet é realmente dedicada, Raiden se afeiçoa a ela e lhe diz para caminhar 1 quilômetro para o norte, pois há algo lá que ela pode gostar. Ela e Liam seguem as instruções de Raiden e, no meio da floresta, encontram a entrada de algumas ruínas antigas. Eles entram e descobrem um dragão de metal no centro da sala. Quando se aproximam, o dragão acorda e parece que vai atacá-los. Liam pergunta a Raiden o que está acontecendo, e Raiden explica que aquele é um dos guardas que ele criou, e que certamente os atacará, mas se Liam conseguir retirar uma das letras antigas em sua testa, o dragão se tornará um animal de estimação obediente. Isso parece fácil o suficiente, então Liam se teleporta até a testa do dragão e, com uma lança sagrada, consegue perfurar uma das letras, desativando o modo de defesa do dragão. O dragão então reage ao sangue de dragão que flui pelo corpo de Scarlet e decide obedecê-la. Scarlet aceita felizmente o dragão guardião, mas quando Liam diz que quer voltar à superfície, Scarlet diz que vai esperar ali por um tempo, pois não quer deixar seu dragão sozinho até que ele se recupere completamente do ferimento causado pelo ataque de Liam. Liam ainda não consegue se acostumar com a ideia de ter alguém tão importante como a princesa Scarlet servindo a ele, mas Raiden sugere que Liam precisa se tornar alguém igualmente importante, assim não seria mais estranho. Mas isso é definitivamente mais fácil de dizer do que de fazer. Nesse momento, Liam percebe uma perturbação vindo da direção da aldeia que os elfos estão construindo, então ele se teleporta para ver o que está acontecendo e, para seu horror, encontra a aldeia em ruínas. Os elfos dizem que isso foi causado por alguns homens-lobo que atacaram de repente, e falando em homens-lobo, eles aparecem e começam a exigir que os intrusos saiam imediatamente dessa terra sagrada. Liam percebe que os homens-lobos confundiram com intrusos, então tenta explicar que foram autorizados a ficar ali, mas antes que ele pudesse dizer algo, o homem-lobo parte para atacá-lo. Liam se vê forçado a se teletransportar para o lado e se defender com um pouco de magia. O Homem-Lobo ainda parece determinado a expulsar Liam e seus amigos daquela terra sagrada, mas então Liam tira um Raiden Jr., provando que ele está afiliado a Raiden. O Homem-Lobo percebe o erro e pede desculpas sinceramente por destruir a aldeia, mas os elfos dizem que está tudo bem, já que os lobos estavam apenas cumprindo seu dever, pois servem a Raiden. As garotas sugerem que o Homem-Lobo se torne um dos familiares de Liam também. O líder dos Homens-Lobo acha uma boa ideia, então eles concordam em se tornar familiares de Liam. Liam não tem razão para recusar, então ele faz um contrato com a líder, nomeando-a Chris. No dia seguinte, Liam retorna à aldeia para ver como as coisas estão indo, e com a adição de Chris e todos os outros Homens-Lobo, o progresso na aldeia tem sido muito mais rápido.
Assim que Chris vê Liam, ela pula para lhe dar um abraço. E quando ele pergunta como está indo a construção, Chris aponta naquela direção e diz que ainda estão reconstruindo uma das casas que destruíram ontem. Mais uma vez, ela se desculpa sinceramente por agir de forma impulsiva ontem, mas Liam diz que está tudo bem, desde que os homens-lobo possam ajudar a reparar as casas. Embora as coisas definitivamente andassem muito mais rápido se Liam pudesse usar magia para reparar as casas, mas não há feitiço para isso no anel. Hayden lhe diz que ele pode simplesmente criar um feitiço de reparo para si mesmo, caso ainda não exista. Liam não tinha ideia de que seria possível criar seus próprios feitiços, então Hayden explica que tudo o que ele precisa fazer é imaginar claramente cada passo do processo de o que está tentando realizar. Depois de fazer isso, ele lança o feitiço em um pedaço de madeira e pede para Chris quebrá-la. Chris faz como foi instruída, mas para sua surpresa, logo após quebrá-la, o pedaço de madeira se repara, ficando como novo. Liam explica que este é o efeito do feitiço que ele acabou de criar, memória de calor. Ele permite que objetos inanimados mantenham um estado particular, não importa o que aconteça. Então, se ele usar isso nas casas, não importa o que aconteça, os edifícios permanecerão de pé. Depois de pegar o jeito de criar feitiços, Liam começa a experimentar com vários tipos de feitiços e acaba criando mísseis mágicos explosivos. Ele pretende continuar inventando mais feitiços, mas de repente recebe uma chamada, pois há uma emergência. Humanos invadiram a Terra e estão caçando algumas pixies que vivem ali. Isso é realmente sério, então Liam corre para investigar e descobre os intrusos. Ele se coloca no caminho deles e os avisa para voltarem, pois aquela é sua nação. Os homens pensam que Liam é apenas uma criança estúpida, então ignoram-no e continuam avançando. Mas então, Liam dispara um tiro de aviso para deixar claro que ele não está brincando. Os homens não gostam disso, então, em vez de apenas virar e sair, decidem atacar, deixando Liam sem escolha a não ser derrotar cada um deles. Depois que todos os soldados são derrotados, Liam retorna à aldeia, onde RNA o agradece por proteger as pixies. Essas pixies costumavam viver na floresta, mas foram atacadas pelos soldados que tentavam capturá-las, então fugiram para ali em busca de segurança. Liam diz às pixies que elas são bem-vindas para ficar ali o tempo que quiserem e que ele está até disposto a fazer contratos com elas. Porém, há muitas pixies, então Liam passa muito tempo nomeando-as e está começando a ficar sem nomes. No dia seguinte, Liam convoca uma reunião com as garotas em sua dimensão Pocket e lhes mostra o capacete para perguntar se elas sabem algo sobre ele. Scarlet reconhece o brasão no capacete como sendo de Pai, como os reinos Junil e Kist. Pai é um reino que faz fronteira com a Terra Prometida. Isso só pode significar que os homens que atacaram ontem provavelmente eram espiões de Pá, e se isso for algum indicativo, então espiões de Jamil e Equador também começarão a aparecer. Os três reinos eram uma vez separados pelo vale, mas agora que a barreira de ilusão de Hayden não está mais no lugar, deve estar tentando reivindicar a Terra para si mesmos. Scarlet pensa que a única maneira de impedir permanentemente alguém de tomar as terras prometidas é Liam formar uma nação aqui, e Liam concorda. Scarlet começa a listar as coisas que ele precisará para formar uma nação: terras, pessoas e poder. Liam já possui terras, e quanto às pessoas, à medida que sua popularidade cresce, as pessoas naturalmente se juntarão a ele, então ele não precisa se preocupar com isso. A única coisa que resta considerar é o poder militar. Liam pode ser forte por conta própria, mas ele precisa de uma força de defesa capaz de proteger a Terra mesmo quando ele não estiver por perto. Dito isso, Chris se oferece para proteger a Terra Prometida e jura que matará qualquer um que tentar atacá-la. Liam não gosta da violência de sua declaração, mas os homens-lobo são bem adequados para o combate, então ele decide confiar a segurança a ela. Scarlet diz a Liam que tudo o que ele precisa fazer é continuar construindo sua vila, enquanto demonstra seu poder ao afastar os invasores inimigos, e logo as nações ao redor perceberão que seria muito mais vantajoso formar uma aliança com ele. Todos concordam com esse plano de ação, mas no dia seguinte as coisas progrediram mais rápido do que Liam imaginava. Ele é abordado por um homem chamado Leonardo, que se apresenta como um nobre do reino de Gil, enviado pelo rei de Gil para se encontrar com Liam. Ele explica que o reino de Gil não quer lutar contra ele, então está aqui na esperança de formar uma aliança com ele. E, se Liam concordar, o rei de Gil está disposto a oferecer a mão da princesa Scarlet em casamento. Liam fica um pouco suspeito, já que ele não fez nada para merecer tal oferta até agora. A partir das ações anteriores de Scarlet, Jamil deve ter percebido que essas terras têm algo a ver com o deus dragão, então é possível que eles estejam tentando agradá-lo por causa disso. No entanto, Liam ainda não sabe o que fazer sobre isso, então cria um feitiço de telepatia no momento e começa a conversar com Scarlet para perguntar se ela acha que é uma boa ideia aceitar a oferta deles. Scarlet lhe diz que ele deve aceitar, pois, se os dois se casarem,
isso pelo menos lhes dará meio ano de tempo para expandir sua nação. Liam segue seu conselho e diz a Leonardo que ficaria honrado em se casar com a princesa Scarlet. No entanto, ele quer adiar o casamento por um ano, para que possa desenvolver sua nação e torná-la digna da família real. Leonardo diz que entende e sai para relatar a declaração de Liam ao rei. Agora que isso foi resolvido, Liam decide visitar a mansão da princesa Scarlet na capital real, mas a jornada até lá é bem longa. Então, ele pede para Scarlet escoltar seu clone de volta, e assim que o clone chega, ele teleporta o verdadeiro Liam até lá. Agora que Liam esteve na mansão de Scarlet, ele pode voltar sempre que quiser. E, como esta é a sua primeira vez na capital real, ele gostaria de fazer turismo, mas, como agora é o governante de outra nação, Liam precisa manter um perfil baixo enquanto estiver lá. Scarlet o convida para entrar e tomar um chá, mas antes de Liam entrar, ele sente parte da energia de Raiden irradiando daquele lugar. Então, ele pergunta a Scarlet se há algo dentro que possa ser rastreado até Raiden. De fato, há algo que se encaixa nessa descrição, então Scarlet o leva até a catedral de sua mansão, onde uma estátua de Raiden foi preservada. A estátua foi passada através da família materna de Scarlet por gerações, mas Raiden não sabia que ela ainda existia, pois a havia esquecido milênios atrás. Ele diz a Liam para se aproximar e lançar um feitiço de reconhecimento para ver o que ele pode detectar. Liam lança o feitiço de reconhecimento e, quando faz, a estátua começa a brilhar antes de ser transferida para o corpo de Scarlet. Ela olha para si mesma e percebe que agora está coberta por uma armadura forte, e, por algum motivo, sente um poder imenso fluindo por seu corpo. Ela tenta lançar um dos feitiços de Liam e dispara uma lança sagrada. Ela consegue completar o feitiço, mas fica completamente exausta, pois teve que esgotar todo o seu mana para fazê-lo. Mesmo assim, o fato de ela ter conseguido lançar o feitiço é impressionante, já que antes ela nunca teria sido capaz de fazer isso. Raiden explica que a armadura que Scarlet acabou de vestir foi feita para aumentar a habilidade de quem a usa e, além disso, concede a capacidade de utilizar alguns dos feitiços sagrados de Raiden. No entanto, o corpo de Scarlet ainda não parece ser forte o suficiente para suportar todas as capacidades da armadura. Afinal, esta armadura é a dourada, a mais poderosa de todas as armaduras criadas por Raiden. Scarlet provavelmente conseguiria usar algumas das armaduras de menor classificação, mas elas foram todas perdidas em batalhas, então não há chance de conseguir uma para ela. Liam não acredita que isso será um problema, já que, se Raiden foi o criador da armadura, tudo o que ele precisa fazer é recriá-la para que o corpo de Scarlet consiga lidar com ela. Raiden acha a empolgação de Liam engraçada e concorda em ajudá-lo a recriar a armadura, dizendo que a primeira coisa de que ele precisará é de alto mitril. Liam pergunta a Scarlet se ela conseguirá conseguir o alto mitril para a armadura, e ela diz que não será um problema. Assim, Liam começa a trabalhar imediatamente. Após um pouco de trabalho árduo, Liam finalmente cria uma armadura adequada para Scarlet e a entrega para que ela experimente. Primeiro, ela precisa fazer um contrato com a armadura, então Liam lhe pede para derramar um pouco de seu sangue na estátua. Depois que Scarlet faz isso, seu corpo é novamente coberto pela armadura mágica, mas desta vez ela consegue lançar os feitiços de Raiden sem desmaiar. Raiden fica impressionado com a facilidade com que Liam conseguiu replicar sua armadura, e, aproveitando o assunto, ele fala sobre o conjunto de armaduras mais poderoso que já criou, o Guardião Ruína. Essa era a armadura que ele usou durante a Guerra dos Deuses Unso, e ele encoraja Liam a experimentá-la, pois acha que ele pode ser capaz de usá-la. Liam e Scarlet se teletransportam de volta para a vila, e Liam derrama uma gota de sangue sobre o Guardião Raiden antes de formar um contrato com ele. O Guardião Raiden então se transforma em uma armadura e Liam a veste, permitindo-lhe lançar 37 feitiços mágicos de uma vez. No entanto, um feito dessa magnitude está ultrapassando os limites do que Liam é capaz de fazer, então ele desmaia devido ao esgotamento de mana. Scarlet corre até ele para verificar como ele está, mas Liam diz que está bem. Raiden fica incrivelmente impressionado por Liam ter conseguido sobreviver, pois até agora apenas 3 pessoas conseguiram sair vivas após vestir essa armadura, e Liam foi o primeiro a conseguir lançar um feitiço. Se Liam realmente dominar a armadura, ele teria o poder de governar o mundo. Liam usa alguns cristais de Monok para se recuperar do cansaço e, por mais útil que a armadura guardiã seja, ele decide dar uma pausa no treinamento com ela por enquanto, guardando-a em sua caixa de itens. Em seguida, ele teleporta Scarlet de volta para a capital e, depois, teleporta-se para a vila para verificar como as coisas estão indo. Pelo que pode ver, tudo parece estar indo bem, mas, de repente, Raina se aproxima com notícias importantes. Aparentemente, um grupo de trolls foi avistado vivendo perto da vila. Normalmente, isso não seria um problema, pois os trolls costumam ser ou muito gentis ou extremamente violentos, e os que estão por perto pertencem ao segundo grupo.
Eles representam uma grande ameaça à vila, mas como emissários de outros reinos continuarão a chegar, seria melhor que Liam os convencesse a se juntar à vila, evitando assim possíveis conflitos entre Trolls e humanos. Liam segue até o local onde os Trolls foram avistados para tentar negociar com eles. Ao chegar, ele é confrontado por um grupo de Trolls. O líder dos Trolls pergunta o que ele está fazendo ali, e Liam explica que está construindo uma nação e gostaria de convidá-los a se juntarem a ele. O Troll, porém, não confia em humanos e não quer nenhum envolvimento com Liam, mandando-o embora. Antes que Liam possa responder, o Troll tenta esmagá-lo. Liam faz o possível para desviar dos ataques, pois não quer machucar o Troll, mas qualquer um daqueles golpes pode ser fatal se o atingir. Ele precisa ser extremamente cuidadoso. Infelizmente, enquanto esquivava, Liam acidentalmente cai em um buraco e fica preso. Agora, o Troll tem um golpe certeiro contra ele, e Liam precisa agir rápido, ou estará em perigo mortal. A clava do Troll atinge Liam diretamente, mas, por sorte, ele consegue equipar a armadura de guardião no último instante, o que o permite sobreviver sem sofrer danos. No entanto, usá-la ainda consome uma quantidade enorme de sua mana. O Troll fica surpreso ao ver que um humano sobreviveu a um de seus golpes, mas isso não importa para ele, pois pode simplesmente bater com mais força na próxima vez. Porém, antes que ele ataque novamente, Liam aponta para os Trolls atrás dele. Na sua fúria cega, o líder causou muitos danos ao próprio povo sem perceber. Se Liam não tivesse absorvido aquele último golpe, seus amigos poderiam ter se ferido gravemente pelos destroços voadores. O Troll percebe que pode ter agido de forma precipitada, então se acalma e decide ouvir o que Liam tem a dizer. Liam agradece ao líder dos Trolls por colaborar e, quando todos os Trolls estão reunidos, ele explica que está construindo uma vila ali perto. No momento, a maioria dos moradores são elfos e lobisomens, mas há uma grande chance de muitos humanos chegarem no futuro. No pior cenário possível, um conflito pode surgir entre humanos e Trolls, levando os humanos a caçá-los, algo que Liam deseja evitar. Por isso, ele quer que os Trolls se juntem à vila. O líder Troll entende o que Liam está dizendo, mas quer ver a vila com os próprios olhos antes de tomar uma decisão. Liam aceita a condição e teleporta todos os Trolls para a vila. Eles ficam maravilhados com o que veem, mas então o líder Troll é avistado por Chris. Os dois claramente se conhecem, e, no momento em que ela o vê, parte para cima dele e o derruba com um chute. Liam fica confuso com o que acabou de acontecer e pergunta a Chris o motivo daquela reação. Ela responde que ela e o Troll têm uma longa história juntos. Chris e o Troll se acham extremamente irritantes, então, sempre que se encontram, acabam brigando. Até agora, Chris venceu 307 batalhas, enquanto o Troll a derrotou 370 vezes. No entanto, ela ficou muito decepcionada com a última luta, pois o Troll mal lutou. Ela pergunta se ele ficou mais fraco, mas Liam lembra a Chris que ela evoluiu para uma lobisomem, então o Troll não ficou mais fraco, foi ela quem ficou mais forte. O Troll fica chateado, pois Chris agora está forte demais para ele enfrentar. No entanto, Chris explica que seu aumento de poder veio do contrato que formou com Liam e sugere que o Troll faça o mesmo para que possam lutar em pé de igualdade novamente. O Troll concorda, então Liam firma um contrato com ele e lhe dá o nome de Guy. O contrato faz Guy evoluir de um Troll para um Gigas, e embora tenha encolhido, Liam percebe que seu poder aumentou drasticamente. Agora que Guy está mais forte, Chris exige uma revanche e parte para atacá-lo. Dessa vez, ele consegue bloquear os golpes e revidar. Para eles, pode parecer apenas uma briga comum, mas, com sua força atual, até um único soco ou chute de Chris poderia matar facilmente uma pessoa normal. Os outros Trolls ficam impressionados. Liam diz a eles que também pode dar nome se quiserem, e os Trolls aceitam de bom grado. Assim, Liam precisa inventar mais 50 nomes na hora. Depois que todos os Trolls formam um contrato com Liam, ele lhes pede um pequeno favor. Eles retornam ao Canyon e começam a coletar enormes pedras para ele. Guy e os outros Trolls se põem a trabalhar, e Chris tenta ajudar também, mas não tem força suficiente para carregar as pedras como Guy. Ele pede para que ela o deixe lidar com o trabalho pesado, mas Chris se recusa a desistir. No entanto, eventualmente suas pernas falham, e ela desaba. Guy levanta a pedra de suas costas e pergunta se ela está bem. Chris está fisicamente bem, mas seu orgulho está ferido, então ela foge de vergonha. Depois que todas as pedras são reunidas, Liam agradece a Guy e aos outros pela ajuda, mas Guy não entende para que ele precisa de tantas pedras. Liam explica que, quando conheceu os Trolls, notou muitos minérios por ali e quer tentar derreter as rochas para extrair os metais. Ele invoca um espírito do fogo chamado Salamandra para criar uma fornalha e derreter as pedras. No final, ele obtém muito ferro, um pouco de cobre, um pouco de ouro e uma pequena quantidade de mitril.
Liam fica desapontado, pois esperava conseguir mais mitril, já que esse é o principal material usado para fazer conjuntos de armaduras. Ele pergunta a Raiden se o mitril é realmente essencial para a armadura, e Raiden confirma, explicando que nenhum outro metal é forte o suficiente para suportar o estresse que a armadura enfrentará. No entanto, como Liam ainda não tem mitril suficiente, mas possui muito ferro, ele decide tentar usá-lo e ver como ficará. Ele derrete o ferro e pede ao seu espírito para criar o molde da armadura, despejando o metal fundido dentro dele. Quando a armadura fica pronta, Liam infunde mana de Raiden nela e decide dar um nome para fortalecer sua eficácia. Ele a nomeia Apollo, em homenagem ao Sol. Ao retirar a armadura do molde, vê-se que o design dela realmente lembra o formato do Sol. Liam acredita que dar um nome coerente com a forma da armadura tornará sua força ainda maior. A criação da armadura de batalha foi bem sucedida, porém, naquela noite, Liam enfrenta outro problema. Apesar de ter conseguido criar armaduras de ferro, ele precisa dar nomes individuais a cada conjunto para que funcionem, mas está sem ideias. Depois de passar a noite inteira pensando, Liam conseguiu produzir 15 conjuntos de armadura e decidiu distribuí-los igualmente entre os elfos, lobisomens e trolls. Todos se reúnem do lado de fora para testar suas novas armaduras em batalhas simuladas, e tanto Guy quanto Chris parecem estar se divertindo, pois estão mais fortes do que nunca. Nesse momento, um grupo de bandidos acaba entrando na floresta. Assim que avistam os elfos, imediatamente planejam sequestrá-los para vendê-los por dinheiro. No entanto, eles claramente não são muito espertos, pois acham que é uma boa ideia ameaçar os elfos mesmo com um grupo de trolls e lobisomens bem ao lado. O líder dos bandidos declara que levará os elfos com ele e que, desde que cooperem, não precisarão se machucar. Liam pensa em intervir, mas antes que possa agir, Hannah diz para deixá-los lidarem com a situação sozinhos. Ela então chama uma das elfas mais fracas, Mina, e ordena que ela derrote os bandidos. Normalmente, Mina não machucaria nem uma mosca, mas, com a armadura que Liam lhe deu, ela consegue derrotar todos os bandidos instantaneamente. Liam fica impressionado com a força que a armadura concedeu a Mina e percebe que, se conseguir fabricar mais para todos os elfos, eles poderão se defender de qualquer ameaça futura. No entanto, isso significa que ele terá que inventar ainda mais nomes para cada conjunto. Enquanto Liam se preocupa com isso, o líder dos bandidos consegue se aproximar sorrateiramente por trás e tenta usá-lo como refém, exigindo que todos obedeçam se não quiserem que Liam morra. No entanto, ninguém reage, pois sabem que o bandido não pode ferir Liam. Um segundo depois, Liam acerta o bandido com um míssil de energia direto no queixo. Ao verem seu chefe ser nocauteado e entrar em coma, os outros bandidos finalmente percebem que não têm chance contra Liam e fogem da floresta. Naquela noite, Liam entra em sua dimensão de bolso para realizar uma tarefa importante. Ele invoca vários espíritos da água e diz a eles que coletou uma grande quantidade de água do mar e precisa que separem o sal da água para que o povo da vila possa usá-la. Os espíritos da água concordam em ajudar, então Liam começa a despejar a água salgada para que possam purificá-la. No entanto, um dos espíritos se aproxima dele com algo a dizer. Liam não a reconhece de imediato, mas ela explica que foi o primeiro espírito da água com quem ele fez um contrato e quer expressar sua gratidão. Desde que evoluiu graças a Liam, ela tem conseguido realizar muito mais feitos, incluindo a habilidade de possuir objetos físicos. Embora o monarca dos espíritos não goste quando os espíritos interferem demais no mundo físico, Liam fica intrigado ao descobrir a existência de um monarca dos espíritos. No entanto, o que mais lhe chama a atenção é o fato de que os espíritos podem possuir objetos. A partir do nível intermediário, um espírito pode possuir um objeto, e equipamentos possuídos por espíritos são conhecidos por serem extremamente poderosos. Com isso, Liam tem uma ideia brilhante. Ele pergunta ao espírito da água se estaria disposta a ajudá-lo em um pequeno experimento, e ela responde que ficaria feliz em ajudar. Primeiro, Liam nomeia o espírito da água de Zero, garantindo-lhe um buff adicional. Em seguida, ele cria mais uma armadura de batalha no formato de um espírito da água e pede para Zero possuí-la. Com isso, ele consegue criar uma armadura de batalha possuída. Em seguida, ele repete o processo com espíritos do fogo e entrega os 3 conjuntos de armadura para Raina, Chris e Guy. Isso aumenta drasticamente o poder deles, e todos ficam ansiosos para usar essa força para servir Liam. No entanto, embora Liam esteja fazendo isso apenas para garantir a proteção de sua nação, ele já acumulou poder militar suficiente para conquistar todas as nações vizinhas se assim desejar. E ele não pretende parar tão cedo, pois sua única ambição é a busca pelo conhecimento mágico. Depois de alguns dias, Liam retorna à sua cidade natal, onde Azuma e Jod estavam ansiosamente esperando por ele. Elas o repreendem por tê-las deixado sozinhas ultimamente e exigem que ele lhes dê um pouco de dinheiro, já que ele sempre fica com todo o saque das missões.
Decidindo surpreendê-las, Liam entrega parte do dinheiro que recebeu de Scarlett para manter a existência de Hayden em segredo. As garotas ficam chocadas com a enorme quantia, mas decidem guardá-la. Sem perder tempo, saem para fazer compras com o dinheiro. No entanto, em vez de comprarem algo para si mesmas, ingenuamente escolhem comprar um presente para Liam, que aparentemente já tem bastante dinheiro. Elas adquirem o único livro de magia disponível em toda a cidade, e através dele, Liam aprende um novo feitiço. Ele agradece as duas e as leva para uma estalagem, onde revela que está no processo de construir um país. Elas ficam chocadas com a notícia, e quando ele as convida para viverem com ele lá, espera que recusem. No entanto, Liam se surpreende ao vê-las concordar em segui-lo até os confins da terra. Eles estão prontos para partir imediatamente, mas Liam insiste que primeiro precisa dominar o novo feitiço que aprendeu no livro de magia. Ele lança um feitiço chamado Caixa de Poeira e, diante de seus olhos, uma caixa negra se materializa. Ele repete a invocação várias vezes até sentir que dominou a habilidade, então decide testá-la. Explicando para as garotas, Liam conta que a caixa de poeira funciona como um baú de itens, e sua capacidade é determinada pela mana do conjurador. Curiosas sobre as diferenças, as garotas observam enquanto Liam coloca um pedaço da comida delas dentro da caixa por 1 minuto. Quando ele retira, a comida exala um cheiro inconfundível. Ao perceber que o feitiço estraga rapidamente qualquer coisa armazenada nele, Liam nota que, embora a caixa de poeira possa ser útil em certas situações especiais, ele ainda não tem certeza de como aplicá-la da melhor forma. Nesse momento, ele avista uma garçonete carregando uma garrafa de vinho. Sem hesitar, corre atrás dela e consegue pegar uma garrafa de suco de uva recém-espremido. Ele decide misturar um pouco de fermento ao suco e coloca a mistura na caixa de poeira por 5 minutos, ansioso para ver o que acontecerá. Quando retira a garrafa, o suco de uva se transformou em vinho, e Liam percebe que sua suspeita estava correta. A caixa de poeira acelera a fermentação de forma incrivelmente rápida. Intrigado, ele reflete sobre outros usos para a técnica, mas primeiro decide testar a relação exata entre tempo e fermentação. Ele coloca 10 garrafas de suco de uva na caixa de poeira em intervalos de 1 hora e então chama Jod para um teste de sabor. Embora ela pareça jovem, é uma veterana no assunto. Jod começa com a garrafa que ficou dentro da caixa por 1 hora e segue sequencialmente até a que ficou por um total de 10 horas. Enquanto Liam a observa beber cada taça, começa a salivar nostalgicamente, lembrando-se das festas selvagens que costumava ter com seus amigos. Enquanto isso, Azuna o acusa de estar olhando para Jod de maneira inadequada e rapidamente o acerta para afastar seus pensamentos pervertidos. Quando Jod termina sua avaliação, declara que a amostra de 1 hora tem o gosto de um vinho envelhecido por 1 ano, enquanto a amostra de 10 horas tem a profundidade de um vinho de 10 anos. Liam conclui que 1 hora dentro da caixa de poeira equivale a 1 ano de fermentação natural. Após o experimento, ele leva Azuna e Jod de volta para sua vila. Eles ficam surpresos ao ver 3 raças diferentes trabalhando sob o comando de Liam. Laços são rapidamente formados, e naquela noite, a vila organiza uma festa animada em comemoração. No dia seguinte, eles entram na floresta e descobrem uma grande quantidade de árvores frutíferas selvagens. Liam instrui todos a coletarem as frutas para que ele possa transformá-las em vinho e lançar sua própria marca de álcool. Como era de se esperar, Guy e Chris começam a competir para ver quem consegue colher as melhores frutas, levando Hannah a repreendê-los por estarem colhendo dos mesmos galhos. De repente, Liam ouve alguém gritando de dor. Ele corre até o local e vê um homem pálido atacando um dos Trolls evoluídos. Sem hesitação, ele lança seus mísseis mágicos contra o agressor, arremessando-o para longe. No entanto, o atacante rapidamente se levanta e foge para a floresta. Decidindo não persegui-lo, Liam se volta para verificar o Troll ferido. Guy já está tentando curá-lo quando, inesperadamente, o homem pálido, agora ainda mais cadavérico, avança contra ele como um zumbi. Apesar do caos, Guy consegue segurá-lo e contê-lo, embora o homem continue frenético. Liam suspeita que ele esteja sofrendo de um efeito negativo de status e lança um feitiço de dissipação sobre ele. Assim que o feitiço faz efeito, a agitação do homem diminui, suas feridas de mordida começam a cicatrizar e, por fim, ele cai em um sono profundo. Observando isso, Jod deduz que o homem provavelmente foi mordido por um vampiro, o que o transformou temporariamente em um. Sua conclusão é ridicularizada pelos outros, que a chamam de tola, insistindo que vampiros não podem emergir à luz do sol. No entanto, Jod, com seu vasto conhecimento, insiste que só pode ter sido um Drácula, um raro vampiro mutante que nasce apenas uma vez a cada poucos séculos. Sua influência é tão poderosa que torna os outros vampiros imunes à luz do sol. Percebendo que estão enfrentando um inimigo verdadeiramente formidável, Liam ordena que todos reúnam o máximo de informações possível.
Não demora muito para que um lobisomem invada a vila trazendo notícias alarmantes. Ele avistou um exército de 10.000 vampiros a apenas 10 quilômetros de distância. O pânico se espalha quando o lobisomem informa que, além dos vampiros, o exército também conta com goblins e orcs. Diante dessa evidência avassaladora, Jod tem certeza de que um Drácula está no comando do exército vampírico. Hannah observa que os vampiros normalmente são uma espécie tímida e reclusa, mas esse Drácula parece ter incitado um comportamento violento entre eles. O grupo debate se deve ou não confrontar o exército de vampiros diretamente, mas logo surge o medo de serem mordidos e transformados em vampiros. Decidindo que precisam agir imediatamente, Liam ordena a evacuação de todas as vilas próximas e envia seus subordinados para alertar a população. No entanto, nesse momento, os vampiros já tomaram várias vilas. Um dos sobreviventes conta que uma vila inteira de orcs foi massacrada pelos vampiros e transformada em um deles. Ele descreve um vampiro excepcional que liderou o ataque. Todos os vampiros inferiores se ajoelhavam diante dele, e ele até usava magia para ressuscitar os caídos em batalha. Diante da crise crescente, Liam declara que sabe como conter rapidamente a ameaça dos vampiros. Ele envia seus servos de elite para o combate, equipando-os com as armaduras mágicas elementais que projetou. Na batalha que se segue, Hannah usa sua magia da água para afogar os vampiros, enquanto Chris lança feitiços explosivos para dispersá-los. Hank G canaliza sua magia da terra para criar ondas de choque que lançam os vampiros pelo ar. Azuna e Jod, armadas com uma espada e um arco, respectivamente, derrubam seus inimigos com ataques rápidos e precisos. Observando o caos a uma distância segura, Liam mantém um olhar atento para a chegada do líder inimigo, enquanto seus leais servos acabavam de dizimar um grupo de vampiros antes de decidir recuar. De repente, o sangue no ar se molda na forma de Drácula, que imediatamente revive os vampiros caídos com sua magia. Aproveitando a oportunidade, Liam se teletransporta bem na frente de Drácula e então o ataca de uma forma que o separa de seu exército. Drácula não fica nem um pouco satisfeito e Liam o desafia, perguntando se ele está disposto a coexistir com os outros ou se só ficará satisfeito ao esmagá-los. Drácula ri com desdém, declarando que outras espécies são inferiores e que pretende transformar todas em seus servos. Essa resposta é toda a confirmação de que Liam precisa, e ele lança um ataque com seus mísseis de energia. Drácula bloqueia todos com facilidade antes de se materializar atrás de Liam para atacá-lo. Por pouco, Liam se teletransporta a tempo e então revida com lanças sagradas, mas mesmo essas mal afetam o vampiro, que se dissolve em poeira apenas para reaparecer completamente curado. Não querendo ficar para trás, Drácula se transforma em poeira novamente para atacar, conseguindo pegar Liam desprevenido. No último segundo, Liam conjura um feitiço de ilusão para escapar das garras do vampiro, fazendo com que Drácula morda apenas uma ilusão. Sentindo-se verdadeiramente encurralado, Liam se pergunta se deve ativar sua armadura de golem para obter um enorme aumento de poder, mesmo sabendo que isso drenaria rapidamente sua energia. Ele decide deixar essa opção para depois e continua bombardeando Drácula com sua magia normal, mas nada parece funcionar. O chefe vampiro simplesmente se transforma em poeira e se reconstitui em sua forma original repetidamente. Drácula provoca Liam, insistindo que seus ataques são inúteis porque ele já está morto e pode se regenerar infinitamente a partir da força vital ao seu redor. Declarando que a luta já acabou, ele avança contra Liam. Mas, finalmente, Liam encontra uma maneira de derrotá-lo. Ele invoca rapidamente a caixa de poeira e prende Drácula dentro dela. Por mais que Drácula lute, ele não consegue quebrar as paredes da caixa de poeira e logo começa a ficar frustrado. Liam reflete que seres vivos geralmente não podem ser confinados dentro da caixa de poeira, mas como Drácula afirma estar morto, ele pode ser colocado lá. Determinado a testar essa teoria, Liam decide ver quanto tempo Drácula consegue resistir em um ambiente sem força vital. São necessárias 10 horas inteiras antes que a caixa de poeira mostre algum progresso. À noite, a caixa de poeira relata a Liam que Drácula entrou em um estado de animação suspensa, o que significa que agora ele é basicamente comida estragada. Sentindo um grande alívio, Liam acredita que finalmente venceu. Lion retornou à sua equipe perguntando sobre o destino dos asseclas de Drácula. Eles explicaram que recentemente os subordinados começaram a parecer atordoados, embora ninguém conseguisse identificar a causa. Assim que Azuna avançou para inspecionar uma das criaturas, com pouco esforço, quebrou um de seus dentes. Enquanto isso, Jod comentou que alguns deles pareciam ter perdido os dentes naturalmente, o que os fez confirmar que Liam havia derrotado Drácula. Independentemente disso, parecia que esses monstros haviam se libertado do controle de Drácula e, de certa forma, até pareciam melhores por isso. Com essa questão resolvida, Liam voltou sua atenção para outros assuntos urgentes. Mas então, em meio a esse tumulto, uma onda violenta de energia, que Raiden identificou como a mana de Drácula, varreu as criaturas recém-libertas.
Segundo Raiden, seus corpos estavam sendo controlados por essa mana perversa e, com a fonte desaparecendo, as criaturas corriam o risco de sumir completamente. Desesperado para evitar um desastre, Liam lembrou-se de como uma vez curou o amigo de Guy com o feitiço Limpeza Completa, uma técnica sagrada conhecida por curar qualquer aflição. Ele rapidamente lançou o feitiço sobre um dos monstros, e como esperado, sua ardente mana desapareceu. Animado, ele repetiu o ritual em todas as criaturas atingidas pelas potentes chamas azuis. Mas, assim que a esperança começou a surgir, todos os monstros voltaram ao seu estado anterior de agonia, deixando Lion tomado pelo terror. Acalmando, Raiden lembrou Liam de sua discussão anterior. Às vezes, um único feitiço de área bem posicionado é muito mais eficaz do que uma sequência de bolas de fogo. Levando esse conselho a sério, Liam invocou o guardião Raiden e vestiu sua armadura mágica para canalizar seu feitiço Limpeza Completa em um poderoso efeito de área. Finalmente, Liam conseguiu purgar a mana de Drácula de todas as criaturas. Eufóricos, os humanos e demi-humanos amaldiçoados finalmente retornaram às suas formas originais, livres de suas aflições monstruosas. O alívio esmagador, no entanto, foi demais para Liam, que desmaiou no local. Algum tempo depois, ele despertou lentamente na quietude da noite e perguntou há quanto tempo estava inconsciente. Azuna estimou que havia sido cerca de 1 hora. Então, Liam perguntou sobre os outros que ainda estavam afetados pela mana de Drácula, ao que lhe informaram que estavam salvos e agora viviam felizes. Voltando seus pensamentos para dentro, eles então questionaram o que havia acontecido com Liam, observando que ele havia sido banhado em luz, regenerando aqueles à beira do desaparecimento. Nesse momento, Chris entrou correndo, desesperado para verificar o estado do mestre. Liam explicou que gastou mais mana do que deveria. Assim que R chegou, Liam ordenou que reunissem os vampiros, especificamente aqueles que sempre foram vampiros, não os que foram transformados pela influência de Drácula. Os oficiais obedeceram sua ordem e reuniram os vampiros para Liam, que ficou surpreso ao descobrir que, entre as 10.000 tropas supostamente prontas para a batalha, apenas alguns vampiros realmente permaneceram. Um deles avançou e implorou a Liam, pedindo que poupasse o resto, assumindo a responsabilidade por suas ações. No entanto, Lion deixou claro que não tinha intenção de matar ninguém. Afinal, essas criaturas estavam sob o controle de Drácula. Na verdade, Liam imaginava um futuro em que os vampiros pudessem andar à luz do dia e se integrar à vila que ele estava construindo. Caso contrário, assim que o poder de Drácula desaparecesse, eles seriam facilmente obliterados pelo sol. Ele estabeleceu 2 condições simples para que eles se juntassem à sua comunidade. Os vampiros deveriam obedecer a todas as ordens de Liam Hamilton e, em segundo lugar, evitar qualquer conflito interno. Além disso, Liam prometeu não forçá-los a nenhuma ação contra sua vontade. Surpresos, mas satisfeitos com tais exigências mínimas, os vampiros aceitaram se juntar à civilização nascente na Terra Prometida. Aproveitando a oportunidade, Liam decidiu aprimorar o pacto de familiar que havia usado antes. Assim como refinar a sua armadura mágica, agora ele evoluiu seu feitiço de contrato para algo que chamou de alto familiar. Essa versão melhorada do feitiço garantia que os corpos dos vampiros não desapareceriam sob a luz do sol. Além disso, ele decretou que o líder dos vampiros passaria a ser conhecido como Alucard, elevando de um vampiro comum a um nobre, capaz de resistir aos raios solares. Após passar 4 dias recrutando seus novos aliados após a batalha, Liam retornou para verificar o estado de Drácula. Ele constatou que, após 100 horas, a existência do monstro havia se dissipado completamente. Enquanto isso, em sua mansão, Leonardo Berkeley observava os acontecimentos. Ele viu que Drácula fora derrotado por um único humano. Embora ele próprio não demonstrasse grande preocupação, um homem que monitorava a situação através de uma bola de cristal estava visivelmente aterrorizado. O plano deles de explorar a confusão gerada pela batalha como uma desculpa para enviar tropas havia fracassado. No entanto, Leonardo insistiu que o foco não deveria estar mais em Drácula, mas sim naquele que o derrotou. Embora as gravações não tivessem capturado o momento exato em que o barão eliminou o monstro, ficou claro para todos que esse jovem mago era algo extraordinário. Leonardo concluiu que Liam Hamilton era uma força a ser temida, um verdadeiro monstro em forma humana, capaz de conjurar 19 feitiços simultaneamente e empunhar o poder de um dragão. Independentemente dos detalhes, ele ordenou que seu subordinado investigasse o jovem prodígio mais a fundo. Quanto à Terra Prometida, decidiu que sua conquista poderia esperar. Após a saída de seu servo, Leonardo refletiu sobre como, em momentos cruciais da história, sempre surgia uma figura excêntrica. Mas ele não conseguia decidir se Liam Hamilton era um herói legítimo ou o Rei Demônio. No dia seguinte, Liam estava completamente exausto. Deitado na grama da vila, ele tentava descansar depois de firmar contrato com 10.000 monstros que agora habitavam a Terra Prometida.
Só se podia imaginar o esforço monumental que foi nomear cada um deles. Nesse momento, dois Slims, Sloan e Slipon, que Liam havia contratado como familiares, lhe apresentaram um boneco que haviam feito em sua homenagem. Ao observar a cena, Liam sentiu um profundo orgulho do trabalho que os aldeões vinham realizando nos bastidores. Eles erguiam prédio após prédio, transformando a vila em um verdadeiro lar. Em breve, talvez ela evoluísse para uma cidade completa. Os habilidosos elfos estavam à frente dos esforços de construção, refinando suas habilidades. Era natural que Rena fosse escolhida como a organizadora desse avanço. Em outro lugar, Guy e os outros gigantes tinham a tarefa de defender a Terra Prometida, enquanto os lobisomens, conhecidos por suas habilidades excepcionais de caça, garantiam o suprimento de alimentos. Cada raça desempenhava um papel único nessa nova sociedade, e tudo corria bem até que Guy alertou sobre a aproximação de humanos. Os estranhos alegavam ser mercadores de Coador e pediam uma audiência com o rei da Terra. Porém, apesar do título que tentavam lhe atribuir, Liam insistiu que não era um rei. A declaração deixou Guy perplexo, pois Liam claramente agia como o mestre de todos os habitantes. Para resolver a questão, Guy voltou-se para os aldeões e perguntou se alguém discordava que o leão Raiden era o rei legítimo. Quase instantaneamente, a multidão explodiu em um entusiasmado acordo, afirmando seu desejo de ter Liam como seu líder absoluto. Em uma reviravolta dramática, o próprio Raiden apareceu misteriosamente no ar e declarou Liam o governante indiscutível daquela terra, deixando tanto perplexo quanto sobrecarregado por esse título inesperado. Algumas horas depois, Liam visita Scarlett, que estava ansiosamente esperando por ele. Ela confessa que tem analisado minuciosamente o funcionamento interno do reino de Jumal nos últimos dias, mas até agora não encontrou nenhuma evidência concreta. Ainda assim, permanece convencida de que o rei e seus ministros estão escondendo algo e que não cederão àquela terra sem lutar. O verdadeiro mistério, no entanto, reside no fato de que a princesa não conseguiu determinar a causa desse segredo. Curioso, Liam pergunta se o guardião Raiden poderia ter alguma pista, mas o dragão permanece em silêncio. Liam então especula que a resposta pode estar ligada à natureza dos humanos. Scarlett pondera que pode ser algo tão trivial que até mesmo Raiden não se importa. No entanto, Liam se satisfaz sabendo que o reino de Jal não entregará seu território facilmente. Ele então pede a Scarlett que o acompanhe em sua próxima jornada, mas ela prefere continuar sua investigação por mais algum tempo. Com a promessa de retornar e ver a princesa, que cora diante de suas palavras afetuosas, Liam parte. De volta à aldeia, Liam mais uma vez se volta para Raiden em busca de orientação, insistindo que o silêncio anterior do dragão deve ter um propósito, já que ele nunca mente. Pouco depois, Raiden, reconhecendo que Liam cresceu muito além da mentalidade de um simples garoto de 12 anos, desafia-o a compreender o verdadeiro significado de ser um guardião. Embora o leão presuma que tenha algo a ver com ser um protetor, admite que não tem certeza do que exatamente deve proteger. Em resposta, Raiden teleporta Liam para uma câmara misteriosa adornada com inscrições arcaicas. Ele então instrui Liam a infundir o espaço com sua mana, explicando que, após sua última batalha, o nível de Liam aumentou tanto que sua reserva de mana deve ser mais do que suficiente. Seguindo a ordem de Raiden, Liam canaliza sua mana na câmara e, para sua surpresa, um caminho secreto se abre no chão, levando ao subterrâneo. Descendo as escadas, Liam é tomado por uma sensação semelhante à que teve quando descobriu a magia que pedia pela primeira vez. Ele suspeita que tem encontrado mais um artefato ancestral de memória. Impressionado com a engenhosidade de Liam, Raiden confirma que os escritos enigmáticos nas paredes são, de fato, vestígios de memórias antigas e que toda a câmara é um artefato, um repositório de feitiços proibidos e há muito perdidos. Curioso, Liam pergunta se essas inscrições podem conter feitiços. Ren explica que, assim como os corvos, que têm o hábito de coletar objetos brilhantes em seus ninhos, os dragões também acumulam feitiços antigos e proibidos em seus santuários. Por exemplo, Liam agora está em um ninho de dragão, um local onde feitiços antigos e proibidos foram coletados ao longo dos séculos. O feitiço que Liam vê na parede é apenas o primeiro de muitos. À medida que ele aumentar sua mana, novos selos se quebrarão, permitindo-lhe acesso a outros feitiços. Notavelmente, o guardião Raiden observa que Liam é o primeiro humano em séculos a romper esse selo inicial. Tomado pela empolgação, Liam captura ansiosamente o feitiço inscrito na parede, percebendo que o processo é semelhante ao de absorver um grimório ou consultar a magia que pedia. Determinado a testar seu novo poder, ele tenta conjurar 19 feitiços simultaneamente, mas tudo o que aparece são bolhas efêmeras que desaparecem sem deixar rastros. Ren explica que a mana de Liam está sendo anulada, mas antes que possa elaborar mais, Liam experimenta outros feitiços, todos falhando da mesma maneira.
Ele logo deduz que essa anulação de mana foi deliberadamente projetada para impedir qualquer um de usar o feitiço antigo nesse local sagrado. Quando Raiden confirma sua suspeita, Liam faz uma nova tentativa. Ele se envolve em bolhas cintilantes e se lança para fora, apenas para ver seus feitiços serem cancelados novamente. Sem sucesso, ele recua para o ninho de Raiden e decide ativar o feitiço antigo usando uma pedra que pegou do lado de fora. No entanto, quando atira a pedra contra uma das bolhas, nada acontece. Em seguida, dispara um míssil mágico contra a bolha, que se divide perfeitamente em duas. Nesse momento, Liam percebe que ataques físicos parecem ineficazes, enquanto os feitiços são absorvidos e simplesmente multiplicam as bolhas. Raiden então revela que o verdadeiro desafio ali é resolver o enigma e dominar o feitiço. Ele dá uma pista: as bolhas se multiplicam. Segundo Raiden, um mago do calibre de Liam deveria ser capaz de ativar feitiços simultaneamente. Deveria haver uma linha de ativação para disparar o feitiço antigo, enquanto as outras linhas deveriam ser usadas para interromper a multiplicação das bolhas com ataques precisos. Embora esse método seja lento, ele se prova eficaz. No entanto, Lee acredita que pode acelerar o processo invocando um contrato. Ele chama um clone para auxiliá-lo na estratégia, anunciando que usará uma linha de ativação para a invocação do contrato e as outras 18 para praticar a ativação do feitiço antigo. Com renovada determinação, ele conjura as bolhas mais uma vez e inicia o processo de ativação, enquanto seu clone lança mísseis poderosos para estourar as bolhas. Raiden observa com aprovação, pois essa tática combinada parece acelerar o procedimento. Liam decide manter o ataque por 1 hora, até que a ativação esteja completa. Fiel ao plano, 1 hora depois, sua estratégia funciona, e Liam domina magistralmente o feitiço antigo, deixando até mesmo Raiden impressionado com a rapidez com que ele conseguiu. Depois, Liam deixa o ninho e invoca sua caixa de itens, usando-a para soltar uma rocha maciça sobre seu clone. Em resposta, o clone lança automaticamente o feitiço antigo Escudo da Força Absoluta, que não apenas repele o impacto, mas também é obliterado junto com a rocha. Em essência, antes de se quebrar, o escudo pode repelir completamente um golpe físico, não importa quão poderoso ele seja. No entanto, quando enfrenta múltiplos pequenos projéteis, como 2 pequenas pedras, o escudo intercepta apenas a primeira, deixando os ataques subsequentes sem defesa. Além disso, ele não oferece nenhuma proteção contra ataques mágicos. Com isso em mente, vários clones começam a bombardear Liam com pedras. Para se defender, ele conjura repetidamente o escudo da força absoluta enquanto continua a ativação do feitiço, formando múltiplas barreiras ao seu redor, cada uma absorvendo uma pedra separada. O mago reflete que seu experimento agora se assemelha a um cenário de guerra. Imagine milhares de flechas caindo, e se os ataques se tornarem rápidos demais, esse método pode acabar se mostrando insuficiente. Ainda assim, Liam está confiante de que conseguirá lidar com isso, já que suas reservas de mana continuam a crescer. Finalmente, Raiden anuncia que um escudo mágico absoluto foi selado no andar seguinte, o que significa que Liam deve evoluir se quiser acessar essa área. Lembrando que o artefato foi originalmente criado por Raiden, Liam acredita que pode quebrar o selo imediatamente substituindo a força física bruta por magia potente. Com essa ideia em mente, ele imagina canalizar todas as linhas de feitiço disponíveis para ativar um único efeito poderoso, planejando simular mentalmente o processo até conseguir corrigir quaisquer erros. Afinal, Raiden mencionou que manipular a causalidade era a chave. Após calcular minuciosamente cada passo em sua mente, Liam finalmente consegue despertar o escudo mágico absoluto. Tão impressionante é sua façanha que até Raiden, figurativamente, levanta o chapéu em respeito, reconhecendo que Liam dominou um dos feitiços antigos mais desafiadores de uma maneira notavelmente direta. Eufórico com seu avanço, Liam conjura 19 mísseis poderosos e ativa continuamente o escudo mágico absoluto para garantir que tudo funcione sem problemas enquanto prática. Raiden reflete sobre o fato de que nenhum humano havia desfeito os selos dessas antigas ruínas em séculos, mas Liam Hamilton não apenas os quebrou, como também ativou um feitiço há muito esquecido de uma forma única. Mais tarde, enquanto está ao lado de um espírito sombrio, Liam é visto se comportando de maneira curiosa, o que leva Raiden a perguntar o que ele está fazendo. O jovem mago explica que está treinando seu sentido de olfato para detectar a presença de mana. Raiden assegura que essa habilidade permitirá que ele implante barreiras físicas e mágicas de forma eficaz, e Liam confirma, embora se pergunte se combinar os dois tipos de barreiras não seria, às vezes, mais eficiente. Liam explica que, embora não seja impossível, está buscando um método mais eficiente, que consuma menos mana. Raiden considera isso viável, desde que Liam consiga antecipar o movimento do oponente em um piscar de olhos. Independentemente disso, Raiden elogia muito a determinação incansável de Liam em evoluir e ultrapassar os limites da magia. Obrigado por assistir!
Inscreva-se para não perder a próxima parte. A cidade de Liam cresceu bastante, e um dia, enquanto caminhava por ela, Azuna corre até ele porque há um assunto que precisa de sua atenção. Ela lhe diz para ir ao ponto de encontro número 17. Liam se teletransporta para lá e encontra Guy e outros Trolls ao lado de uma fileira de soldados humanos. Liam pergunta o que está acontecendo, e Guy explica que esses nobres cavaleiros vieram do Principado de Pauta e desejam uma audiência com ele. Liam concorda em encontrá-los e pergunta quem está no comando do grupo. Um homem chamado X-Blast se adianta e diz a Liam que está ali em nome do Rei de Pauta. Para simplificar, seu objetivo é fazer com que Liam se case com a princesa Flora. Ele sabe que Liam já está noivo da princesa Scarlet, mas como eles ainda não se casaram e o casamento não acontecerá tão cedo, X-Blast faz um gesto para que a princesa Flora saia da carruagem e diz a Liam que ele pode se casar com ela imediatamente. Liam não consegue acreditar que Pauta realmente esteja disposto a casar sua princesa em um único dia, mas não quer tomar nenhuma decisão ainda, então apenas os convida para entrar na cidade. X-Blast agradece a Liam por aceitar sua oferta, mas no momento seguinte, Liam sente algo incrivelmente perigoso se aproximando. Ele imediatamente ergue um escudo mágico e, alguns segundos depois, é atingido por uma rajada de fogo de magnitude impressionante. O ataque deixa uma enorme cratera no chão. Se Liam tivesse reagido um pouco mais devagar, a princesa Flora teria sido reduzida a um pedaço de carne carbonizada. Ele não faz ideia de quem poderia ter feito isso, mas Raiden sugere que X-Blast pode estar envolvido, já que desapareceu misteriosamente. Mesmo que esse seja o caso, Liam ainda não entende por que X-Blast colocaria a princesa Flora em perigo intencionalmente. Ele decide perguntar a Scarlet se ela sabe de algo. Liam se teletransporta para a mansão de Scarlet. Alguns minutos depois, volta ao local da explosão para mostrar a ela o que aconteceu. Ele conta que um homem chamado X-Blast, do Principado de Pauta, esteve ali tentando convencê-lo a se casar com a princesa Flora, mas, assim que Liam concordou em encontrá-la, um elemental de fogo gigantesco apareceu ao lado de Flora e quase a queimou viva. Scarlet fica um pouco confusa, pois nunca ouviu falar de uma nobre chamada Flora antes, mas já ouviu falar de X-Blast e sabe que ele é bastante suspeito. É provável que X-Blast estivesse apenas procurando uma desculpa para antagonizar Liam, trazendo uma princesa ao seu reino sob o pretexto de tentar construir um relacionamento, para depois matá-la e culpar Liam pelo incidente, criando um motivo para declarar guerra contra ele. Falando em Flora, Scarlet acaba de perceber onde já a viu antes. Para ter certeza, ela se aproxima do corpo de Flora e examina seu peito. Após uma análise cuidadosa, Scarlet confirma que a reconhece, aquelas curvas inconfundíveis pertencem à filha ilegítima do Rei de Pauta. Nesse momento, Flora desperta e, a princípio, pensa que deve ter morrido no ataque de fogo. Mas então ela vê Liam, que lhe diz que a salvou da explosão. Flora imediatamente se levanta e pede para ele se afastar, pois não quer que ele se machuque. Liam a tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar, pois ele pode anular qualquer feitiço que X-Blast possa lançar para machucá-la. No entanto, Flora lhe diz que não se trata de um feitiço, mas sim de uma maldição. X-Blast a lançou sobre ela para garantir que ela morresse, independentemente do que acontecesse. Desesperada, ela implora para que Liam se afaste antes que ele também seja pego nisso. Mas Liam simplesmente sorri, se aproxima dela e usa All Clear para apagar a maldição. Flora não consegue acreditar que a maldição realmente desapareceu, pois X-Blast havia dito que era impossível removê-la. No entanto, Scarlet a tranquiliza, afirmando que nenhuma maldição é maior do que o poder de Liam. Flora fica aliviada ao perceber que não terá que morrer, mas Liam ainda está curioso, então pergunta que tipo de maldição era aquela. Flora responde que era uma maldição que a transformaria em um monstro obediente às ordens de X-Blast. Pelo que ouviu, Raven suspeita que X-Blast tenha usado líquido Ghoul. Flora percebe que Liam está falando sozinho e pergunta o que está acontecendo. Scarlet explica que ele está conversando com o deus dragão dentro dele. Raiden informa Liam que o líquido Ghoul é um item amaldiçoado com efeitos semelhantes aos dos Dráculas, o que significa que o Principado provavelmente também está envolvido no recente aparecimento dos Dráculas. Flora então pergunta o que Liam pretende fazer com ela agora. Como ele não pode simplesmente mandá-la de volta para PAA, depois de terem tentado matá-la para iniciar uma guerra, Liam diz que ela pode ficar ali. Ele garante que irá protegê-la, e Flora fica muito feliz ao ouvir isso. No entanto, no momento, há assuntos mais urgentes para ele lidar, como o fato de que PAA se sentiu confortável o suficiente para armar um golpe como aquele contra ele. Scarlet acredita que eles precisam demonstrar seu poder para que os outros reinos saibam que não devem mexer com o reino de Liam. Liam pergunta se ela quer que ele simplesmente destrua PAA, mas Scarlet está pensando em uma demonstração de poder envolvendo toda a nação.
Primeiro, Liam deveria emitir uma moeda, já que a força econômica é um grande indicador do poder de um país. Preferencialmente, ele deve criar moedas com padrões distintos, que não possam ser facilmente falsificados, como as do reino de Jota. Liam entende a ideia e invoca alguns espíritos para ajudá-lo a derreter e moldar as moedas. Em poucos minutos, as moedas de prata de Liam estão prontas. Scarlett fica impressionada com a pureza da prata e a clareza dos detalhes no design. O próximo passo são as moedas de cobre. Scarlett explica que ele não pode fazê-las de cobre puro, pois isso tornaria o metal mais valioso do que a própria moeda. A maioria dos países resolve esse problema misturando cobre com estanho, tornando a liga menos valiosa. No entanto, quanto menor o teor de cobre, mais difícil é gravar detalhes finos nas moedas. Por isso, a maioria das moedas de cobre contém cerca de 65% de cobre. Liam entende e decide testar. Ele inicia o processo de fabricação das moedas de cobre. Surpreendentemente, suas moedas não apenas apresentam detalhes perfeitos, mas também possuem apenas 50% de cobre, comprovando ainda mais sua habilidade como artesão. Tendo produzido uma boa quantidade dessas moedas, Asa e Jod levam algumas para o pai de Azuna, um comerciante, para que ele as avalie. Ao inspecioná-las, ele fica completamente chocado com a qualidade das moedas. Segundo o pai de Azuna, as moedas de Liam valeriam 5 vezes mais do que as moedas de Gil. Jod está animado ao ouvir a notícia, e todas essas pessoas parecem felizes com isso também. Mas não é como se elas fizessem parte da nação de Liam. De volta às Terras Prometidas, Liam está ocupado produzindo suas moedas em massa quando descobre que as pessoas consideram sua nação perigosa por estar localizada na suposta Terra dos Monstros. A situação é tão grave que enviam aventureiros de alto nível apenas para entregar correspondências. Leon Scarlett se aproxima para ver o que Liam está fazendo, então ele lhe mostra uma carta. É bastante irritante. A carta é de Albrevi, basicamente, ele está ordenando que Liam vá vê-lo imediatamente, em um tom condescendente. Scarlett diz a Liam que ele não precisa responder a Albrevi. Afinal, ele nem mesmo é o chefe da família Hamilton. Se fosse o pai de Liam fazendo o pedido, então isso justificaria uma resposta, mas não há razão para entreter as exigências de Al depois de tudo que ele fez. Dito isso, Liam ainda é bastante próximo de Bruno. Então, quando Bruno pede para visitar sua nação, ele concorda em recebê-lo. Ao contrário de Albrevi, Bruno é muito mais agradável de se conviver. Ele fica impressionado com tudo que seu irmão mais novo conseguiu realizar. Mas eles têm negócios para discutir, então Bruno pergunta a Liam se há um lugar tranquilo onde possam conversar em particular. Uma vez sentados, Bruno vai direto ao ponto e pede a Liam permissão para realizar comércio dentro do reino. Ele promete obedecer todas as leis e pagar impostos de acordo com as regras dessa nação. Liam tem dificuldade em processar tudo isso, então pede que Bruno explique desde o começo. Bruno se acalma e aponta que a nação de Liam faz fronteira com os reinos de Gimil, Coador e Pauta, e que é esperado que prospere sob o governo de Liam. Assim, é muito provável que essa nação se torne a principal rota comercial nos próximos anos. É por isso que Bruno veio pedir permissão a Liam para negociar ali, como chefe de sua nova família. Liam fica impressionado com o quão bem Bruno pensou nisso com antecedência e assume que Albrevi provavelmente tentou fazer o mesmo. Mas, comparado ao comportamento arrogante de Albrevi, Bruno foi muito mais humilde e até abaixou a cabeça para seu irmão mais novo. Por essa razão, Liam quer conceder o pedido de Bruno, mas pergunta a Scarlett o que ela acha disso. Scarlett diz que conceder o pedido de Bruno está tudo bem, mas há duas coisas que Liam precisa fazer ao mesmo tempo. Ele precisa tratar Bruno extremamente bem em relação a impostos e ao estabelecimento de uma base de operações no reino. E, ao mesmo tempo, deve tratar Albrevi e o restante da família Hamilton com frieza por suas exigências rudes. Isso enviará a mensagem de que Liam não tolera desrespeito e fortalecerá ainda mais sua autoridade como rei. Após Liam e Bruno finalizarem os detalhes do acordo comercial, Bruno é enviado de volta. Ao partir, Scarlett elogia Bruno por ser um nobre tão respeitoso, apesar de sua pouca idade. Provavelmente é um reflexo do fato de ele ter alcançado a posição de chefe de uma família nobre por mérito próprio. Mas um senso de responsabilidade como esse só vem quando se trabalha por sua posição. A maioria dos nobres que herdam seus títulos acabam sendo bastante mimados. Essa é exatamente a razão pela qual Raiden criou a regra de que todos os nobres perderão seus títulos dentro de 3 gerações se não realizarem algo novo. Liam fica surpreso ao saber que Raiden foi quem criou essa regra, mas percebe que ela realmente ajudou a moldar a mentalidade da nobreza. Afinal, eles estão sempre ocupados tentando alcançar algo para não se tornarem aristocratas presunçosos. Raven também diz a Liam que ele está se tornando um ótimo rei, pois, quando não tem certeza sobre algo, pede conselhos a Scarlett.
Isso é um sinal de sabedoria, pois reconhecer que precisa de ajuda às vezes é essencial. Scarlett é uma ótima conselheira, pois é extremamente conhecedora. No entanto, demonstrações sutis de poder, como as que vem fazendo até agora, só funcionam se as outras nações forem razoavelmente inteligentes. Por exemplo, se um rei de uma nação fosse como Albrevi, nenhum aviso o impediria de invadir. Portanto, Liam precisa estar preparado para esse tipo de situação. Isso significa que ele terá que trabalhar duro para fortalecer sua magia de combate. Mas Raiden o alerta sobre uma grande falha da magia em geral: ela pode ser suprimida. Para compensar essa fraqueza, Liam precisa fortalecer seu próprio corpo com sua energia mágica. Pela primeira vez, Raiden decide demonstrar isso pessoalmente. Ele sai do corpo de Liam e, para a surpresa dele, Raiden na verdade é uma garota. Mas esse detalhe não é importante no momento. Raiden então demonstra a técnica que mencionou para Liam anteriormente. Ao circular a magia pelo corpo sem lançar um feitiço, é possível aumentar significativamente a força física. Liam tenta e consegue na primeira tentativa, saltando alto no ar. No entanto, rapidamente fica sem energia e cai de volta ao chão. Ele fica desapontado por não conseguir manter o mesmo desempenho de Raiden. No entanto, Raiden fica surpresa pelo fato de ele ter conseguido usar a técnica tão rapidamente. Na verdade, chega a ser frustrante o quão rápido Liam aprende as coisas, pois nem dá tempo para Raiden ensiná-lo corretamente. Já que ele já sabe como usar a técnica, Raiden explica que ele precisa aprender a limitar a saída de sua energia mágica. Caso contrário, ele ficará sem energia muito rapidamente. Ela então ensina alguns exercícios de treinamento e, eventualmente, Liam consegue reduzir a saída de magia para 10% e 20%. No entanto, ele ainda precisa aprender a controlar a energia em partes específicas do corpo, o que exigirá muito mais prática. Para a surpresa de Raiden, Liam está extremamente animado com esse treinamento. Ela tinha certeza de que ele acharia o treino físico entediante, mas Liam explica que aprender a limitar a saída de magia também o ajudará na conjuração de feitiços, permitindo-lhe lançar muito mais feitiços do que antes. Existe a possibilidade de que um dia ele enfrente alguém que possa usar um escudo mágico absoluto, então ele precisa melhorar sua habilidade de lançar múltiplos feitiços ao mesmo tempo. Além disso, há o risco de que alguém possa refletir sua própria magia contra ele, o que significa que ele precisa aprender a disparar ataques entre feitiços refletidos. Raiden fica impressionada com a visão estratégica de Liam, mas também um pouco frustrada, pois planejava ensiná-lo isso mais tarde. Este foi o final do episódio 9. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Assim que ele domina o fluxo da mana ao redor de seu corpo, Raiden diz a Liam que é hora de subir de nível no treinamento. Ele entra no corpo de Liam e sai instantaneamente, ajustando algo necessário para a segunda etapa do treinamento. Em seguida, Raiden invoca uma corda feita de luz a partir de sua palma e diz a Liam que eles vão brincar de cabo de guerra com ela. Quando é instruído a puxar a corda, Liam tenta, mas ela nem se move. Raiden explica que, para movê-la, ele precisa enviar mana para sua mão. Liam imediatamente envia 10% de sua mana para fortalecê-la, conseguindo puxar a corda levemente, mas então Raiden faz o mesmo. Liam percebe que o objetivo do treinamento é descobrir quanta mana seu oponente está usando para se fortalecer e ajustar-se de acordo. Raiden confirma que ele está certo. Liam começa a focar intensamente na mana de Raiden fluindo através da corda e ajusta sua própria mana para igualá-la. De repente, Raiden muda de tática, enviando mana pelo ar em vez de pela corda, tornando mais difícil detectar o fluxo. Liam acha difícil acompanhar, mas consegue resistir até o final, e Raiden declara que ele passou para a segunda fase do treinamento. Para a rodada final, o dragão pede a Liam que dispare o máximo de mísseis mágicos que puder de uma só vez. Liam acha que será sua quantidade usual de 19 mísseis, mas dispara 29 em vez disso, ficando chocado com sua melhora repentina, já que sua capacidade de mana continua a mesma. Raiden sorri com superioridade e explica que, ao treinar sua percepção e controle de mana, Liam basicamente otimizou seus feitiços, e sua eficiência aumentou drasticamente. Liam fica muito feliz ao ouvir isso e percebe que agora tem as habilidades para usar seu imenso poder adequadamente. No dia seguinte, Liam realiza uma reunião com todos os seus subordinados importantes na mansão de Scarlett. Ren informa que estão ficando sem sal e água potável. Liam diz que reabastecerá os suprimentos, o que desperta a curiosidade de Asuna sobre como ele obtém esses recursos. Liam explica que simplesmente envia seu clone para o mar e usa a caixa de itens para separar o sal da água. As garotas acham que deveria haver uma maneira mais eficiente de fazer isso e argumentam que, como rei, Liam não deveria lidar pessoalmente com tarefas físicas como essa. Ele responde que pensará no assunto.
De repente, Scarlett se levanta e pergunta a Radon se há lagos de água salgada ou locais semelhantes onde possam extrair sal perto da Terra Prometida. Arkon, que já se acostumou completamente ao estilo de vida atual, diz que pode haver algo a sudoeste da cidade, pois gado selvagem e ovelhas costumam pastar lá. Enquanto todos se perguntam qual é a relação disso com o sal, Scarlett explica que o gado e as ovelhas adoram lamber salgema, mais até do que os nobres de seu país gostam de bajular o rei. Eles decidem explorar a área mais tarde e encerram a reunião. Ao saírem da sala, Azuna comenta com Liam que seria ótimo se tivessem um oceano em seu reino, pois isso resolveria o problema do sal de uma vez por todas. Scarlett entra na conversa e diz que, há muito tempo, havia um oceano naquela região, mas na Guerra dos Três Dragões, Radon lançou uma montanha contra seu inimigo, cortando completamente seu acesso à Terra Prometida. Liam fica chocado ao perceber o nível absurdo de poder do dragão dentro dele. Mais tarde, ele pede a Radon um pouco de seu poder, pois deseja criar um oceano em seu território. No entanto, Radon recusa, dizendo que ele deve trabalhar com o que tem. Sem outra opção, Liam cria um pequeno lago de água salgada com uma praia para imitar um oceano. Ele leva Azuna e Scarlett até sua criação e explica que o lago está conectado ao oceano real por meio de sua caixa de itens, garantindo que nunca secará. As garotas ficam animadas ao ouvir isso e rapidamente conspiram para conseguir permissão de Liam para nadar ali. Ele não vê problema nisso, pois significa que poderá ver todas as garotas de biquíni tentando chamar sua atenção. Eles passam o dia brincando na água e, no dia seguinte, Liam leva Scarlett de volta para casa. Lá, ela recebe uma notícia perturbadora sobre uma seca no país de sua mãe. Ao saber disso, Liam diz que pode fornecer água, caso seja essa a necessidade. Scarlett pergunta se ele tem certeza, e ele responde que isso fortalecerá a relação entre seus países, além de ser seu dever ajudar os vizinhos. Ele se recusa a cobrar pelo serviço, pois não quer lucrar com o sofrimento alheio. Impressionada, Scarlett parte imediatamente para informar seu pai sobre a oferta. Enquanto isso, Liam retorna ao seu território e coloca os espíritos da água para trabalhar, enchendo barris com água potável. De repente, Radon comenta que suas boas ações podem acabar sendo inúteis. Liam não entende, e Radon explica que as pessoas, especialmente as que estão no poder, são estúpidas e arrogantes. Ela acredita que desconfiarão de sua generosidade, pois ele está ajudando de graça. E é exatamente isso que acontece. Scarlett retorna com a resposta de seu pai, que recusou a oferta, alegando que o país pode lidar com o desastre sozinho. Atualmente, eles estão enviando pacotes de ajuda para as áreas mais afetadas pela seca, mas não podem transportar tanta água quanto Liam conseguiria. Radon então sugere outra solução, fazer chover sobre a região para acabar com a seca. Liam fica curioso e Radon explica que, entre os feitiços sagrados de nível mais alto, há um que permite controlar o clima. Liam se anima com a ideia, mas percebe que ainda não está preparado para lançar um feitiço desse nível. Além disso, se usasse magia sem permissão, o reino poderia se sentir ofendido. Assim, ele decide abordar o problema de outra maneira. Logo, Liam visita seu irmão, Bruno, com um plano. Como Bruno é um nobre de baixo escalão, fornecer ajuda a áreas atingidas por desastres poderia ser um feito importante para manter seu título. Liam propõe que Bruno trabalhe com ele. Liam transportaria a água com sua caixa de itens até os locais necessitados, e Bruno cuidaria da distribuição oficial. Bruno gosta do plano, mas diz que precisará de alguns dias para arrecadar fundos para cobrir os custos da água e do transporte. No entanto, Liam diz para ele não se preocupar com isso, pois ele não está fazendo isso para lucrar. Bruno aprecia o plano, mas o rei do reino de Jamil não. Em vez disso, ele envia alguns nobres para a propriedade de Liam sob o pretexto de preparar seu casamento com Scarlett. Radon percebe que essas preparações são apenas uma desculpa e suspeita que o rei quer vigiar Liam para garantir que ele não ajude as regiões afetadas pela seca. Liam pensa em enviar seu clone para essas regiões, permitindo que ele se teleporte para lá mais tarde. No entanto, Guy aparece e informa que os enviados do reino de Jamil estão inspecionando toda a área, alegando estar procurando a melhor rota para a procissão do casamento de Scarlett. Percebendo que não pode mais despachar seu clone sem ser descoberto, Liam instrui Guy a manter um olhar atento sobre os nobres para evitar qualquer problema. Enquanto isso, Liam decide mudar a aparência de seu clone para evitar ser reconhecido. Ele invoca o clone e usa a magia do vento para dar-lhe um corte de cabelo estiloso. No entanto, ele percebe que esse penteado chamaria ainda mais atenção e poderia parecer suspeito. Ele então desfaz o clone, amarra o próprio cabelo e invoca outro clone, que surge exatamente com sua aparência atual. Isso leva a perceber que toda vez que invoca um clone, ele copia seu visual original, resetando qualquer mudança feita anteriormente. Isso lhe dá uma ideia inesperada.
Utilizando um feitiço de contrato de familiar de alto nível, ele transforma seu clone em uma versão feminina, uma verdadeira beldade. Satisfeito com o resultado, Lia nomeia sua nova criação de Amélia e confirma que ela pode usar magia exatamente como ele. Antes de enviá-la para cumprir sua missão no seu lugar, ele pensa consigo mesmo que, assim que a situação da seca for resolvida, definitivamente vai aproveitar melhor essa transformação.